Muito boa noite, pessoal. Tudo bem? Aqui quem fala é Rodrigo, da Geopractic Center. Já estou aqui com o pessoal que vai fazer um workshop de métricas para a gente. Estou aqui com o Thales, Carol e o Carlos. Antes de mais nada, queria falar para vocês que no nosso primeiro workshop, a gente vai fazer um workshop de métricas para você começar a usar já no dia seguinte, né? E a gente sempre traz para vocês o melhor conteúdo gratuito, voluntário, aqui da nossa região, tá? Antes de mais nada, gostaria que vocês acessassem nossas redes sociais, vai aparecer o link ali embaixo para vocês. E vou apresentar os convidados. O primeiro deles é o meu amigo Thales aqui, engenheiro de produção pela FMG. Ele é pós-graduado em BI e Analytics pela PUC Minas. Ele é voluntário aqui do Agile Practice Center e ele é o squad leader de BI, tá? Nós temos aqui a nossa agilista Carolina Silva, que é agilista desde 2017, uma squad leader na CI&T, e ela é staff member da comunidade de mulheres agilistas. Inclusive, tem uma surpresa aí para vocês aí no final, tá, gente? Ela é cofundadora do projeto Cora Social, organizadora do Lean Coffee de São José do Rio Preto e é curadora da comunidade de cultura ágil da CI&T. E o nosso amigo Carlos Hang. Falei certo, né, Carlos? Agilista desde 2020, analista de inovação aberta do distrito. Ele é co-organizador do Lean Coffee de São José do Rio Preto e ele é fundador e instrutor do projeto Cora Social. Gente, muito boa noite, é um prazer tê-los aqui. Eu vou deixar vocês por aqui, vou controlar ali o fundo ali de câmera e vou deixar que vocês se apresentem aí para o pessoal, beleza? Vocês estão no mudo. Beleza, brigadão. Beleza. Ele saiu bem na hora. Isso, Coimbra. Bom, acho que agora minha tela já está sendo compartilhada. Acho que a gente pode começar. Então, pessoal, como o Coimbra falou, a ideia nossa aqui é trazer um conteúdo de forma voluntária, apresentar um pouquinho do nosso convívio, compartilhar experiências com vocês, a gente falar um pouquinho do tema de métricas ágeis, e aí a ideia é que seja um bate-papo, por favor, abusem do chat aí. A gente está aqui, o tempo é nosso, vamos utilizar o tempo para tirar dúvida, para compartilhar experiência, que eu acho que tem tudo para ser um momento muito rico aí, onde a gente vai aprender com vocês, com certeza, e a gente quer também compartilhar um pouquinho do nosso conteúdo. Então, nossa agenda é a seguinte, nós vamos falar um pouquinho aqui falar um pouquinho do porquê é importante medir, né? Explicar os conceitos de eficiência e eficácia. Aí a gente já entra no tema em si, onde a gente vai falar das métricas ágeis, a gente vai falar sobre cada um desses tópicos, sobre lead time, sobre o WIP, sobre evasão, a lei de Little, mostrar um pouquinho das diferenças entre o burn-up e o burn-down, e por fim a gente vai falar do CFD, instruir ali por onde a gente pode começar, para que vocês consigam também aplicar esses conceitos no seu dia a dia. Beleza? Acho que o Coimbra falou muito bem sobre a gente. Eu sou o Thales, sou squad leader aí, voluntário na Geopractic Center, e estou aqui junto da Carol e do Carlos, que também já tem uma experiência grande em agilidade e vivem isso no dia a dia. Bom, Carlos, fique à vontade. Vou passar nos slides aqui, qualquer coisa você me sinaliza, tá bom? Tranquilo. Bom, então, gosto muito de sempre começar o porquê. Por que as métricas são importantes, né? Os motivos para medir são muitos. E aí eu vou ler essa frasezinha que ela ajuda a gente a entender. Medir é o primeiro passo para controlar e eventualmente promover melhorias. Se você não pode mensurar algo, você não pode entendê-lo. Se você não consegue capturá-lo, você não consegue controlá-lo. Se você não consegue controlá-lo, você não consegue melhorá-lo. Então, a ideia, né, que a gente utiliza, e é o ideal para que a gente possa trabalhar de maneira saudável com métricas, é utilizar esse viés, essa lente, em que as métricas são utilizadas para a nossa melhoria, e não para questões de comparação ou questões de julgamento em si, mas sim a gente entender em que ponto estamos e em que ponto queremos chegar. E as métricas vão ajudar a entender esse caminho, como está o nosso progresso e tudo mais. Pode passar, Thales. Então, por que a gente deve medir?
complementando aí, então essas métricas vão ajudar a gente a tomar decisões data-driven e não só porque uma pessoa achou ou porque a gente teve um hunch, né? A gente acha que deve ser aquilo. Então, as métricas nos ajudam a tomar decisões baseadas em dados. Eles ajudam a gente a melhorar o aprendizado, porque a gente sabe se a gente está indo no caminho certo ou não. Elas melhoram, então, um alinhamento entre o tático e o operacional, porque você vai ter essa melhoria contínua, um foco nos resultados, em que a gente tem realmente as métricas para embasar. Então, se por exemplo, você está lançando um novo aplicativo no mercado, será que realmente ele está atendendo às necessidades do nosso público? E as métricas vão te direcionar a essa questão. Aí daqui a pouco eu vou falar mais de eficácia nesse sentido. E ela vai, então, ajudar a gente ter essa visibilidade com relação aos problemas e gaps. Ela não vai resolver os seus problemas, ela vai ajudar a identificar. Então, as métricas são uma ferramenta de diagnóstico. Então, ela vai permitir a gente entender se a gente está andando na direção certa e a gente está no caminho certo. Pode passar, Thales. Então, falando um pouco dos dois conceitos de eficiência e eficácia, a gente tem algumas questões, né? A eficácia que a gente geralmente não tem um conceito muito claro, porque a gente teve um foco durante, principalmente essa época pós-revolução industrial, muito grande na eficiência. E aí a eficácia, ela ficou um pouco de lado. E ela tem sido trazida muito mais agora nas últimas décadas, e é por isso que a gente queria conceituar as duas questões. Então a eficácia, ela é ligada ao que deve ser feito, então a coisa certa. Enquanto que a eficiência, né, ela era a questão de como fazer. Então, a gente faz a coisa certa, a gente foca em determinada direção e não necessariamente se a gente está fazendo da melhor forma. Primeiro, a gente tem que determinar se a gente está fazendo a coisa certa, porque nada adianta a gente cavar bem se a gente cava no lugar errado. Então, é uma analogia que eu gosto bastante. Pode passar um pouquinho mais? Então, a gente está fazendo o que precisa ser feito para a gente atingir o objetivo? Será que a gente está caminhando nesse caminho correto? E a eficácia é muito ligada a isso, a coisa certa. Já a eficiência, que é algo que a gente já está mais acostumado, é ligado ao como que a gente faz isso. Então, será que a gente está fazendo da melhor forma possível? Será que a gente está conseguindo entregar mais rápido? Então, a eficiência é muito ligado a isso. Pode passar? Então, é fazer do jeito certo e, então, fazer as coisas com menos recursos, otimizar os processos, otimizar a escolha de matéria-prima, otimizar como a gente está trabalhando em conjunto. Então, a eficiência é muito ligada a essa questão. E aí, a referência que eu queria trazer, está aí no próximo slide, é a fórmula da eficácia, em que o Alisson Vale, ele juntou as duas questões, né? Tanto a eficiência quanto a eficácia. A eficácia vai partir dessa questão da hipótese junto com a validação. Então, a gente tem uma hipótese para validar, então entender se a gente está fazendo aquela coisa certa. A validação, em que a gente valida, não, sim, realmente estamos indo no caminho certo, a gente está fazendo a coisa certa. E o meio ali é a eficiência, em que você quer minimizar o tempo entre a hipótese e a sua validação, ou seja, ciclos de feedback mais curtos. Então a eficiência vai te ajudar nesse sentido. Então, não é um ou outro, mas sim ambos, só que aconteceu um desequilíbrio durante muito tempo em que a gente só pendia para eficiência. Não quer dizer que estava errado, mas sim que era a forma como era trabalhado na época, em que a gente só pensava em escala, a gente só pensava em produzir mais e mais. Enquanto que hoje em dia a gente precisa saber, será que a gente realmente está atendendo às necessidades do nosso consumidor? Será que a gente realmente está fazendo a coisa certa? Será que essa é o que o consumidor está buscando com a gente? Então, esse foco no consumidor trouxe a eficácia de volta para o centro. Sim. O Thales apontou aqui no nosso chat, né? É a questão do slice. Depois, no finalzinho
da nossa workshop aqui, a gente vai mandar um slice para vocês darem um feedback qualitativo para a gente com relação ao que vocês conseguiram aprender, as questões que a gente precisa melhorar. Afinal, né, a gente está aqui também aplicando essa fórmula da eficácia. Será que a gente está fazendo a coisa certa? E será que da maneira melhor, né, a melhor maneira de se passar esse conteúdo? Então, a gente também vai estar aplicando aí na prática nesse ciclo de feedback. Pode passar, Thales? Vamos lá, então. Então, agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o lead time, né? Então, toda vez o que acontece muito no nosso dia a dia, né? Quando a gente vai iniciar uma demanda, a gente vai iniciar um projeto, a gente vai iniciar uma melhoria, a primeira pergunta que os nossos clientes fazem né? Quanto tempo que você vai levar para me entregar isso? Né? Quanto tempo? Qual que é o prazo que você vai me entregar? Eu preciso de uma estimativa, né? E aí é o lead time que vai ajudar a gente a responder essas perguntas, né? Então eu trouxe aqui uma definição do Rafa Albino, sobre o Rafael Albino, é uma das referências aí em métricas no Brasil, um dos grandes agilistas aí no Brasil, é a nossa referência aqui também do nosso workshop aqui da nossa apresentação. Então, ele fala que o lead time é o número de dias entre o início e o fim do processo de entrega de um item de trabalho, né? E aí, por exemplo, esse item de trabalho pode ser uma funcionalidade, pode ser uma história de usuário, pode ser um bug, e aí esse item de trabalho vai depender do contexto e da organização que você está hoje, tá? Então, em resumo, né, o lead time responde: quanto tempo uma demanda ela demora para ficar pronta? Né? Ou seja, o lead time ele vai ajudar o time a entender quanto tempo eles estão levando para concluir essa demanda, por exemplo, tá? O lead time ele pode ser medido tanto em dias úteis quanto em dias corridos, né? Então, a gente indica a medição em dias úteis quando a gente ainda está desenvolvendo o produto, o serviço, o software, né? Então, a gente recomenda estar medindo em dias úteis. E a gente mede em dias corridos quando o nosso produto, ou software, ou serviço, ele já está em produção. Então, eu já tenho alguém usando, eu tenho um usuário, eu tenho um cliente que está ali consumindo aquele serviço, usando aquele produto, né? Então, essas são as dicas aí para medir. E aí, eu tenho alguns tipos de lead time, tá? Primeiro aí, que é o maior, é o Customer Lead Time, né? Customer Lead Time é o tempo total. Desde quando o meu cliente ele chega lá com uma lista de desejos, ele chega com um problema, ele chega com uma ideia, a partir daquele momento que a gente tem a ideia até a entrega disso, liberação, por exemplo, vou dar o exemplo do produto, até quando a gente entrega esse produto lá para que os usuários consigam usar, para que o cliente consiga usar. Então, esse é o tempo total do Customer Lead Time, né? O Discover Lead Time é o tempo que eu vou ter. Então, o cliente chegou, eu tenho uma ideia, eu tenho um desejo, ou eu tenho um problema. Então, o Discover Lead Time é o tempo que eu tenho para o entendimento e refinamento dessa ideia, dessa hipótese, né? Que eu posso validar essa hipótese, eu posso testar essa hipótese. Então, esse é o tempo aí do Discover Lead Time, né? E aí, o System Lead Time é o tempo para a entrega desse produto, né? Então, é o tempo aí que o time vai levar para poder construir esse produto. Pode passar, Thales. E aí, um ponto importante, né? Quando que a gente começa a contar o lead time? Então, o lead time, ele começa a contar a partir do ponto de comprometimento da demanda, né? Então, a parte de discovery, que para quem usa Kanban, né, é a parte do upstream. Então, essa etapa é onde a gente está pensando nas opções, a gente está vendo se aquelas ideias, essas hipóteses que a gente quer, as hipóteses que a gente tem de solução, se elas realmente são válidas, né? E aí, a partir do momento que eu tenho esse refinamento pronto, isso já está ready para que o time de desenvolvimento consiga fazer. Então, esse é o ponto de comprometimento. Pode passar, Thales. Então, o lead time começa a contar a partir do momento que a demanda é aceita e não quando ela é apresentada. Então, por exemplo, o nosso cliente ele pode chegar para a gente e apresentar a demanda, ele pode apresentar aquele projeto, aquela melhoria que ele precisa, aquele produto, né? Só que o ponto de comprometimento, né? O lead time vai começar a contar a partir do ponto desse comprometimento, que é o momento que o time assume que ele está apto a desenvolver aquela demanda, aquele produto ou aquele serviço, né? Então, um ponto legal é que a gente tem que sempre explicitar o ponto de comprometimento com a demanda. Então, a gente tem que deixar claro em que momento que a gente está se comprometendo. E a partir do momento que eu me comprometi, a gente precisa evitar descartar esses itens, porque isso gera desperdício e provavelmente vai gerar retrabalho no futuro. Pode passar, Thales.
Então, basicamente, o lead time, ele vai parar de contar quando a gente entrega a demanda, né? Então, eu vou ter ponto de comprometimento. O time foi lá e disse, estou apto para iniciar essa demanda. Ponto de entrega é quando a gente entregou aquilo para o cliente, ele vai usar, pode ser em ambiente de produção, aí vai depender dos acordos que cada time aí, cada contexto tem. Pode passar. Tá? Então, o lead time basicamente vai ser, né? Então, eu vou ter uma data, vou ter meu ponto de entrega. Então, eu vou ter uma data, imagina que eu entreguei uma funcionalidade aqui do meu aplicativo e essa funcionalidade foi entregue dia 15 de julho, né? E o time se comprometeu no dia 15 de junho, né? Então, o meu ponto de comprometimento foi 15 de junho, e meu ponto de entrega foi 15 de julho, né? Então, é essa diferença de dias que vai ser meu lead time. Nesse exemplo que eu dei para você, eu trouxe um exemplo mais simples, seria o lead time aí seriam 30 dias, né? Então, esse é o tempo aí de tempo de entrega aí do time, que foi de 30 dias, a partir do momento que eles se comprometeram com a demanda. Pode passar. E aqui eu trouxe um exemplo para vocês de um gráfico de dispersão, né? Então, vocês podem ver aqui que nessas bolinhas aqui eu vou ter o lead time de entrega de um time de desenvolvimento, né? Então, como o lead time vai ajudar a gente a entender quanto tempo a gente tem levado para desenvolver um item, ele também ajuda a gente a identificar o que está acontecendo no meu fluxo. Então, vocês podem ver aí que eu tenho uma alta variabilidade nesse lead time, né? Então, eu tenho lead times aí acontecendo em vários momentos, né? Eu não tenho uma fluidez aí no meu fluxo, né? Ele está variando muito, né? Então, o lead time ajuda a entender o que está causando essa variação, o que está causando essa alta dispersão. E aí, essas altas dispersões pode ter, tá tendo algum tipo de gargalo no meu fluxo de desenvolvimento, eu posso estar tendo um aumento na passagem em alguma etapa do fluxo, então, imagina que eu estou aceitando demandas que não estão ready para desenvolvimento. Então, isso pode ser um dos porquês que está impactando essa dispersão, essa alta variabilidade dentro do lead time. Eu posso ter indefinição de itens, que é esse exemplo. Então, imagina que o time foi lá e aceitou a demanda, né? Ele foi lá, eu vou aceitar isso. Só que quando ele iniciou o desenvolvimento, ele foi ver que aquele item não estava definido ainda, que o cliente não tinha deixado claro quais eram as regras, etc. Então, pode ser isso que pode estar causando essa alta dispersão. Pode ser itens que não têm padronização, então pode ser itens que tenham muita complexidade e muita incerteza, ou itens que tenham baixa complexidade e baixa incerteza. Então, assim, a gente está misturando tudo no meio do pacote, no meio do bolo, então eu não tenho uma padronização das histórias, de tamanho de histórias, eu não separo uma história que é complexa de uma história que tem baixa complexidade. Então, pode ser isso que pode causar essa dispersão. Pode ter algum tipo de problema dentro do ambiente que está impactando a entrega. Então, por exemplo, alguma coisa de infraestrutura que ficou fora, um serviço que caiu, que era essencial, aconteceu algo que está impedindo o desenvolvimento, isso também pode mostrar essas altas dispersões, e também podem ser mudanças no time. Então, tendo um turnover muito alto dentro do time também pode ajudar nessas dispersões. Então, esse aí é um exemplo do que o lead time consegue, no nosso dia a dia, ajudar a identificar o que realmente está acontecendo dentro dos times. Pode passar. Carol, é legal falar aqui que também ele dá uma previsibilidade de quando você vai conseguir entregar as atividades. Né? Isso, perfeito também. Esse eu vou mostrar, acho que no próximo. Eu que estou apressado, então. Não, mas sim, ajuda. Isso que o Thales falou, já vou pegar o gancho aqui, então. Então, nesse outro gráfico aí, vocês podem ver que eu trago a probabilidade. Então, o lead time também ajuda a gente a dizer isso. Então, quando o cliente vem lá e pergunta para a gente, quanto tempo vocês estão demorando para poder entregar essa demanda, eu aumentei aqui o gráfico na tela que eu não estou enxergando. Então, assim, por exemplo, eu vou responder para ele que o meu lead time aqui, eu tenho 85% de chance de entregar uma demanda em 6 semanas, tá? Eu esqueci de comentar, esses lead times que eu trouxe para vocês, eles estão baseados em semanas, tá? Então, esse aqui é um exemplo. Então, vou dar um exemplo aqui. O Carlos me pediu uma funcionalidade no meu aplicativo aqui de jogos para vôlei, né? Como eu gosto de jogar vôlei, então eu vou dar esse exemplo. Então, ele pediu uma funcionalidade aqui, e aí ele chegou para mim, não, Carol, porque eu preciso saber, porque ela é simples, eu preciso saber quanto é o tempo. Então, eu vou chegar para o Carlos e falar, então, Carlos, eu tenho aqui 85% de chance de te entregar, né, em 6 semanas.
esse é o tipo de análise que a gente pode fazer com o lead time, né? Lembrando que a gente também tem que entender o contexto do tipo da demanda, a complexidade, etc. Né? Ou eu posso falar para o Carlos, eu tenho 50% de chance de te entregar essa demanda em 3 semanas. Então, o lead time também dá essa previsibilidade que o Thales aí comentou. É uma forma também de você trabalhar essa questão da estimativa. E sempre com probabilidades, né? Porque sempre pode acontecer um outlier que vai fugir a todos esses dados estatísticos aqui. Perfeito. Carol, a gente tem algumas perguntinhas aqui, você quer dar uma olhada? Vamos ver aqui. O Alisson está perguntando se a sugestão é controlar por atividade ou por entrega, o épico. Tá. No contexto que eu estou atualmente, a gente olha o lead time por histórias, né? Tudo vai depender, acho que, do contexto que você tiver, Alisson. Aí são as regras dentro da organização que você está aí do contexto, né? O que eu também já vi é olhando por histórias de usuário, acho que o Rafa também, nas capacitações, no livro de métricas ágeis do Rafa, o Rafa acho que aborda muito isso. A gente olhando o time de desenvolvimento, eu sempre vou estar olhando o lead time por história de usuário. Né, eu preciso entender qual que é o item de trabalho que a gente vai trabalhar ali dentro daquele contexto, né? Então, história de usuário seria uma forma, o que eu trouxe aqui para vocês é um lead time baseado em histórias de usuário, que é o que comumente eu vejo o pessoal aplicando. Aí eu não sei se o Thales e o Carlos querem complementar. Não, geralmente a gente quebra o épico em atividades menores e a gente controla por itens de valor ou por histórias de usuário. Vai depender do contexto do time. Sim. E o épico, normalmente o épico ele está num nível de iniciativa, num nível executivo. Não era executivo, agora não estou lembrando, agora fugiu lá a questão dos 3 níveis, é no nível estratégico, né? Estratégico, obrigado, Thales. Então, normalmente o épico está no nível estratégico. Então, faz sentido olhar o lead time pelo épico? Sim, se você quiser olhar quanto tempo, né, a nível estratégico, estou demorando para entregar aquele épico. Então, pode ser também. Caindo para o nível tático, que é o nível aí de funcionalidades, também poderia ser. Né, o nível de feature também poderia ser. Né, quanto tempo a gente, no nível tático, aí no nível de coordenação, quanto tempo eu estou demorando para entregar aquela feature? Né, e aí a gente desce num terceiro nível, que é o nível operacional, que aí é nível de times. Né, então, quanto tempo os times estão demorando para entregar aquela demanda? Então, acho que vai depender do seu contexto, né? Qual que é o objetivo que a sua organização tem e etc. E só um complemento, né? Para ter essa questão da previsibilidade, também é necessário que tenha mais ou menos uma padronização, entre aspas, com relação às demandas. Então, a forma como você quebra as demandas e a complexidade que você trabalha não pode ter uma variabilidade muito alta, porque senão aí o o lead time não vai estar calibrado para essas variabilidades. Então, vai ter que entender o contexto e qual que vai ser a melhor forma de quebrar aquela demanda. Eu vou ler aqui também mais uma pergunta a da Martina. Ela perguntou se o ponto de comprometimento ele equivale ao definition of ready. Não. Definition of ready são todos os pré-requisitos que você precisa para aquela história, um exemplo, aquela história ela seja iniciada, né? São os acordos que você tem dentro do seu fluxo, né? São as políticas que você vai ter dentro do seu fluxo, né? O ponto de comprometimento é quando o time vai lá e se compromete. Ele vai lá numa planning e ele fala, não, essa história aqui eu consigo iniciar o desenvolvimento nessa sprint. Então, esse seria o ponto de comprometimento. Aí, se os meninos quiserem complementar. Perfeito, Carol. Pode continuar. Tá bom, então. Então, uma outra forma também da gente tá analisando o lead time é estar olhando o lead time por etapas, né? Então, ele ajuda a avaliar quanto tempo aquela história, por exemplo, de usuário, ou aquela demanda, ela está demorando em cada etapa do meu fluxo de desenvolvimento, tá? Então, ele ajuda a gente a identificar o gargalo. Então, no exemplo aqui que eu trouxe para vocês, e aí deixa eu aumentar aqui a minha tela novamente. Então, aqui no exemplo que eu trouxe para vocês, então eu tenho um tempo aí, eu fiquei, por exemplo, 70 dias fazendo desenvolvimento, ok? Né? E aí, eu fico aqui um tempo, sei lá, de 17 dias pronto para testes, então aqui poderia analisar, cara, mas por que a gente está ficando 17 dias? Então, o desenvolvimento terminou a história, ele libera para a próxima etapa do fluxo, que é o pronto para testes, e por que eu estou ficando esses 17 dias
as histórias estão ficando tanto tempo aqui nessa etapa do fluxo, né? O que está acontecendo? O que a gente precisa fazer aqui, né? Eu preciso colocar mais pessoas para ajudar nos testes, né? Aí um outro ponto aqui, né? Eu estou ficando muito tempo testando, né? Então, nessa próxima etapa aí, que é a cor rosinha mais claro, é o tempo que uma história, né, está ficando em testes. Então, assim, o que está acontecendo aqui? Será que o desenvolvimento não está fazendo entregas com qualidade? Né? Então, o lead time por etapas, ele também ajuda a gente nessa análise, né? A identificar quanto tempo as histórias, as funcionalidades estão ficando dentro de cada etapa do fluxo, né? Então, assim, é legal a gente usar isso para analisar, criar insumos para a gente trazer isso em reuniões diárias junto com os times, né? Nas dailies, a gente mostrar, trazer os gráficos para a gente discutir e tentar entender o que a gente pode propor de melhoria dentro do nosso fluxo de desenvolvimento. A gente fazer uma reflexão dentro das retrospectivas também. Então, esse gráfico, ele ajuda bastante a isso. Então, a gente, como a retrospectiva é aquele momento que o time para pensar na sua melhoria contínua, então entender o que está acontecendo. Então, por que a gente está ficando tanto tempo na etapa de teste? Está tendo alguma falha de qualidade? Eu estou tendo muito bug? Por que o time de teste está demorando muito tempo para puxar as histórias aí de pronto para teste? Então, o lead time por etapa, ele ajuda a gente a fazer esses tipos de análise também. E aí eu trouxe algumas dicas aí, né, igual eu comentei com vocês, né, do livro do Rafa Albino, super indico, tá no final das nossas referências aí, para quem nunca teve contato com métricas, é uma super aula, um aprendizado, ele traz vários exemplos, então, indico o livro, indico também o treinamento, então a gente vai deixar aí para vocês depois nas referências, né. Então, aí de dicas, né, então quando a gente analisa o lead time, a gente tem uma visão do tempo despendido para a geração de entregas dentro do time, né. E o lead time, ele vai ajudar a gente a responder algumas perguntas, né? Quanto tempo tem sido necessário para a gente entregar uma nova funcionalidade ou uma correção de bug? E se a gente tem mantido um padrão no tempo de entrega, né? Então, a gente tem mantido um padrão no nosso tempo de entrega? Se sim, como a gente faz para manter? E se não, qual que é o tipo de mudança que a gente vai precisar fazer para poder melhorar o fluxo, né? Então, aquele gráfico que eu trouxe para vocês lá de dispersão, ele exemplifica aquilo, né? Então, eu estou tendo uma alta dispersão, uma alta variabilidade no meu lead time, então eu preciso entender o que eu preciso fazer para que eu tenha uma cadência aí no lead time, né? Tentar entender o que está causando essa alta variabilidade. Acho que lead time é isso, gente. Show. Vou puxar então aqui, vou falar um pouco de WIP. O WIP, para quem não sabe, é Work in Progress, ou seja, trabalho em progresso. Aí, entrando mais na definição, eu gosto bastante dessa. Então, qualquer trabalho que não tenha sido concluído, mas que já tenha incorrido em custo de capital para a organização. Então, o Rafa Albino, ele até fala bastante nisso, né? Que o trabalho do conhecimento, a gente acha que fez muito trabalho e tudo mais. Realmente, a gente trabalhou bastante. Mas será que a gente chegou a entregar esse valor? E tudo que tiver, então, no meio do fluxo do seu trabalho, é esse item que é considerado work in progress. Ou seja, é um estoque de valor, ou seja, que você já investiu tempo, já investiu energia ali e que não foi entregue. Então, essa é a definição do work in progress. Trabalho em progresso, de um item que está em progresso. Pode passar, Thales? Então, por que a gente mede o WIP? Então, ele ajuda a gente a entender os cenários. Por quê? Porque ele vai ajudar, então, se um WIP crescente, ele vai demonstrar, então, por exemplo, que a equipe ela tem assumido mais trabalho do que ela consegue entregar. E se não tem uma entrega constante, né? Depois a gente vai falar de throughput, né? Da questão da vazão, mas enfim. Então, um processo de priorização pouco estrutural, geralmente, ele vai ter um aumento natural do WIP. É o próximo. E, então, essa questão do trabalho em progresso em si, ele vai ajudar a gerar alguns questionamentos, que nem será que o número de itens em WIP ele está sendo gerenciado? É os dois próximos, tá? E os itens do WIP, eles têm envelhecido? Ou seja, será que a gente tem itens de trabalho que estão muito tempo no nosso fluxo? Então, se eles têm envelhecido, será que eles ainda fazem sentido para o mercado? Será que não mudou todo o cenário? Então, se eles têm envelhecido, você também tem que perguntar,
o que a equipe está fazendo para finalizar. Porque você já investiu tempo, você já investiu energia, você já investiu dinheiro naquele item. Se você não está entregando, é exatamente isso. O estoque de valor que está ali parado no meio do seu fluxo. Pode passar. Então, trazendo, né, de novo essa questão do fluxo como um todo, que nem a Carol trouxe, ali, depois que já entrou, no nosso fluxo, no refinado, ali que o Thales está indicando, ele já pode entrar para desenvolvimento em teste. Tem gente que não considera, às vezes, o refinado, mas para esse exemplo, vamos dizer, ali a etapa do início do fluxo, e ali termina o fluxo em que chega no finalizado e está entregue para as pessoas utilizarem. Então a gente pode ver, né, que nessa questão ele tem 6 histórias de usuário dentro desse fluxo como um todo. Então 6 itens que já foram despendidos, tempo, dinheiro, esforço, energia, para que eles fossem refinados, e 2 em desenvolvimento e 1 para teste. Pode passar? Então, aqui, né, você pode ver claramente que em teste ele está acumulando muitas coisas. E o ideal, conforme está mais próximo de estar finalizado, é que você foque nesses itens, porque senão é o que você já investiu mais tempo e mais dinheiro, mais valor já está acumulado naquelas histórias. Então, quanto mais próximo do ponto de entrega, mais valioso seria para a organização, né, você ter esse valor entregue. Pode passar? Então, sugestões que a gente tem com relação a essa questão do trabalho em progresso como um todo, a gente foca os esforços aí, então, para diminuir o estoque na etapa de gargalo. Se é só a etapa de gargalo, em que lota de história, lota de itens de valor, em testes, então, será que não faz sentido o time inteiro focar naquela etapa? Ou por exemplo, a gente está tendo problema ali na questão do desenvolvimento, não está chegando nada para testes. Será que não vale mais a pena o time focar, então, ali no desenvolvimento, para que a gente possa dar vazão àquelas histórias e depois testar, né, e realmente entregar? Então, uma outra questão que a gente pode trazer também é não aumentar o WIP até que essa etapa de gargalo ela esteja num nível saudável, porque ela determina a vazão, a velocidade. É aquela questão, né, que a gente fala em física e tudo mais, que a etapa mais lenta é que vai determinar a velocidade do sistema como um todo. Porque nada adianta, por exemplo, você desenvolver muito rápido e aí demorar 2 meses para testar. Porque quando que vai entregar? Vai entregar 1 dia, né? Demorou para desenvolver, e 2 meses para testar. Vai demorar 2 meses e 1 dia. Então, o que adiantou você desenvolver rápido, e aí teve um monte de problema técnico, aí o QA tem que ficar indo e voltando naquele fluxo, não teve qualidade do código e tudo mais. Então, entender, né, essa questão de como está atualmente e limitar até você chegar num nível saudável, e aí você depois pode fechar esse limite. Entender, tipo, legal, nos nossos testes é legal a gente ter um limite de umas 2 histórias que é o suficiente. Senão o nosso QA ou as pessoas que testam ficam sobrecarregadas. Legal. Então a gente limita o WIP ali para 2. Mas é claro, você pode limitar aquele quadradão como um todo, para que não entre mais histórias inicialmente, para que fique saudável. E depois você pode limitar também por colunas. Existem esses 2 tipos de limite de WIP que a gente pode falar. Então a gente limita o quadro como um todo, que não entra mais nada, não entra ideias, não entra nada daquele fluxo de discovery que a Carol falou. E a gente foca em entregar o que está ali para depois puxar trabalho. E o limite de WIP vai ajudar exatamente isso, a estabelecer um sistema puxado. Pode passar para o próximo slide, por favor? Então, por que a gente vai limitar? Porque ele ajuda, então, a gente ter uma previsibilidade maior da capacidade do trabalho do time, e ele incentiva exatamente essa cultura de pronto. Porque se tá limitando ali, por exemplo, no desenvolvimento ou no teste, quando chegar ao limite, as pessoas não vão conseguir passar um card para frente. E aí
elas vão, putz, será que não é melhor então eu ir para aquela coluna, ajudar o meu coleguinha que está trabalhando na coluna de testes para a gente finalizar e liberar aquele limite? Então ele incentiva essa cultura de pronto e essa cultura, inclusive, da colaboração. E os gargalos vão ficar visíveis. E quanto mais trabalho, esse é um cuidado, né, que a gente precisa ter, quanto mais trabalho, menor a qualidade, porque a gente fica empurrando demandas para as pessoas, sendo que aí elas ficam sobrecarregadas e não podem trabalhar com aquilo com qualidade, que é aquela busca excessiva pela eficiência que eu comentei lá atrás. Então a gente precisa medir, será que é melhor a gente ter um fluxo mais limitado, mas que a gente realmente entregue valor, que a gente realmente tenha qualidade, que a gente leve menos tempo ali revisando as questões por falta de qualidade? Então, é essa questão da limitação que às vezes é contra-intuitiva. Pode passar? Então, limitar o IP, ele vai gerar dor no sistema como um todo, porque chegar num número ideal não é um processo simples, vai ser uma cultura ali de experimentação. Mas a estratégia é um passo que vai ajudar essa colaboração, como eu já falei, e as pessoas vão se elas não se ajudarem, elas vão perceber que o sistema travou. Putz, eu não consigo mais passar o meu card para frente ali para o teste, porque tá limitado, ou eu não consigo refinar mais itens, porque aquele time já está no limite da capacidade. Então, será que não faz sentido, em vez de eu atuar no discovery, na descoberta das necessidades, eu ajudar ali no desenvolvimento, nos testes e tudo mais? Então, essas questões que esse sistema promove. Pode passar? Teve alguma pergunta de WIP antes da gente passar para a vazão? De WIP não sei se o pessoal tem dúvida, mas aqui não teve nenhuma de WIP. Tem algumas aqui ainda relacionadas a cycle time, lead time, mas a gente responde no final. Tem uma parte aí que o Thales vai abordar lead time e cycle time, a gente responde no final. Beleza. Teve uma agora, calma aí, ó. Opa. O Rodrigo aqui fez, tá? Como eu sei o que é valor limitando o meu WIP? Como eu sei o que é menos é mais? Não sei se eu entendi totalmente a pergunta, mas eu vou tentar responder. O valor em limitar o WIP está na capacidade de entrega. Porque, por exemplo, imaginem uma avenida lotada de carros. É quando você está com essa capacidade completa naquela avenida. E agora imaginem a mesma avenida, só que 50% dos carros. Em qual dessas duas avenidas que os carros estão fluindo? Aí podem responder no chat, né? Mas já adiantando, é a segunda avenida. A gente está acostumado em encher de trabalho, mas aquilo não é produtivo, no sentido de, se a gente não tem uma folga na nossa capacidade, a gente não realmente consegue entregar o valor, porque vai estar tudo travado, que nem uma avenida de trânsito. Então, é a mesma coisa para o trabalho do conhecimento, nesse sentido. Eu vou trazer as próprias imagens com relação a isso lá para frente, quando eu falar de Lady Little. E, então, o menos vai ser mais, porque você realmente vai estar conseguindo entregar esse valor. Em vez de você ter 300 itens em abertos e nada entregue para o seu cliente, você vai ter 20 itens entregues para o seu cliente e 5 em desenvolvimento, 4 em desenvolvimento. Então você fica tranquilo que seu sistema de trabalho está realmente entregando valor, em vez de você estar só entuchando de demandas. Legal, Carlos. A Daniela até comentou aqui que ela adorou a comparação. Perfeita. Obrigadão. Então vamos lá falar um pouquinho de vazão, ou o famoso throughput. Também trouxe aqui a definição aí também do Rafa Albino, né? Então, o throughput é a quantidade de itens entregues em um determinado período de tempo, respeitando-se uma definição de pronto, né? E aí esse período de tempo, ele pode ser em semanas, quinzena, meses ou etc, né? Então, basicamente, o throughput é uma medida que vai determinar, né, quantas funcionalidades, quantas histórias de usuário, quantas demandas foram completadas, quantas demandas eu entreguei em um determinado período de tempo, né? Então, alguns exemplos aí, né?
Então, por exemplo, eu entreguei 5... Opa, volta, Thales. Então, um exemplo aqui, né? Eu entreguei 5 funcionalidades em 2 semanas. Eu entreguei 2 funcionalidades em 1 semana. Então, basicamente, é isso que o throughput dá, né? O throughput, ele vai ajudar a gente a compreender qual que tem sido o montante de trabalho que está sendo entregue pelo time em um dado período de tempo, né? O throughput vai ajudar a gente a identificar se a equipe está criando uma tendência de aumento, né, no número de entregas, e também ajuda a identificar se tem algum fator que está bloqueando, né, essa cadência de entrega da equipe, né? O throughput vai ajudar a gente a gerar questionamentos como, né, será que a equipe está com tamanho ideal? Então, o meu time, será que o time está com tamanho ideal? Ele também ajuda a identificar, a gente está tendo algum tipo de gargalo dentro do nosso processo, dentro do nosso fluxo de desenvolvimento? Então, o throughput, ele nos ajuda a isso. Pode passar. Então, aqui eu trouxe para vocês um exemplo de throughput semanal, né? Então, se vocês observarem aqui nesse gráfico, a gente também está tendo uma alta variabilidade, né? Então, peraí, gente, deixa eu aumentar minha tela aqui. Então, aqui eu tenho, né? Numa semana, eu tive um throughput de 3 histórias, por exemplo, de 3 funcionalidades. Numa outra semana, eu tive uma só funcionalidade. Numa outra semana, eu tive praticamente 10 funcionalidades, e aí depois eu venho aqui e tenho de novo 2 funcionalidades, né? Então, se vocês observarem, né, esse throughput aí semanal, ele está mostrando que a gente está tendo algum tipo de processo, a gente tem algum gargalo, né? E aí, o que pode ser esse gargalo? Pode ser que a gente estava estocando demandas, então a gente não fez a quebra das nossas demandas, das nossas histórias de uma forma que a gente foi estocando, e aí a gente foi e liberou para o nosso cliente de uma vez só. Então, essa pode ser uma situação que o throughput vai ajudar a gente a identificar. A gente pode estar tendo algum tipo de problema de ambiente. Então, imagina que de uma semana para outra, né? Uma semana eu entreguei uma, para outra eu entreguei 10. Então, será que meu ambiente ficou fora? Será que eu tive algum tipo de indisponibilidade do meu ambiente, né? Também pode ser uma das causas aí que está causando essa variação do throughput, né? A gente pode estar tendo problema de revisão de itens. Então, será que está tendo as definições, os acordos aí dentro do nosso fluxo, eles estão claros? Eu posso estar tendo algum tipo de problema de homologação, né? Então, o throughput também ajuda a identificar isso, né? Um outro problema é que ele também ajuda a identificar, né? Vocês estão vendo aí que eu tenho algumas semanas sem entregas, né? Então, isso também pode ajudar a confirmar aquela sensação de que o time não está entregando, né? Então, mas será que realmente o time não está entregando? Será que eu não estou tendo algum tipo de gargalo aí no meu processo que está causando essa não entrega do time, né? E ele ajuda a gente a mostrar, e esse gráfico aqui do throughput semanal traz muito isso claro, né? Essa falta de cadência de entrega, né? Então, vocês verem aqui, eu não estou tendo um ritmo, né? Então, cada semana, né, tem semanas que eu não entreguei nada, e cada semana eu estou tendo uma entrega aí de demandas. Então, o throughput também ajuda a identificar isso, né? Essa falta de cadência, né? Essa falta de ritmo, e avaliar se está sendo um processo aí sustentável ou não, tá? Pode passar, tá? Aqui também eu trouxe, né, igual o do lead time, o throughput também a gente consegue fazer uma análise de probabilidade, tá? Deixa eu aumentar aqui. Então, aí, por exemplo, se o cliente chega para a gente e pergunta para a gente, eu quero saber quantas demandas vocês entregam por sprint, né? A gente pode analisar o throughput semanal. Então, a gente pode ter essa questão da previsibilidade que o Thales tinha comentado anteriormente. Então, eu posso chegar para o nosso cliente, vou usar o Carlos de exemplo de novo, o Carlos vai chegar para a gente e falar assim, Carol, eu quero o aplicativo lá de jogo de vôlei pronto, né? Quanto tempo você vai conseguir? Quanto que está sendo a cadência de entrega de vocês? Quanto que vocês estão entregando aí por sprint, né? E aí eu vou chegar para o Carlos, eu vou usar a mesma coisa. Falar, olha, Carlos, a gente tem aqui, ó, de 85% a 95% de chance, de probabilidade de eu te entregar uma demanda por sprint, né? Ou uma demanda por semana, que esse gráfico está por semana. Então, uma demanda por semana. Ou eu vou chegar e falar assim, então, Carlos, a gente tem aí 70% de chance de te entregar 2 demandas por semana, né? Então, o throughput também a gente pode fazer essa análise aqui também de probabilidade. Acho que a gente tem uma pergunta. O throughput pode determinar gargalo de conhecimento dos integrantes do time? Sim.
Pode ser, imagina que você tem um time que você está tendo um turnover muito alto. Quem perguntou foi o Paulo. Você está tendo um turnover muito alto. Pode ser isso. As pessoas que eu estou trazendo para o time são as pessoas que têm a expertise necessária para estar desenvolvendo o aplicativo. Então, imagina esse exemplo do aplicativo do jogo de vôlei. A gente tem uma linguagem, sei lá, específica de desenvolvimento. Então, as pessoas que estão compondo o time, elas têm essa expertise ou não? São pessoas que eu vou ter que formar e preparar. Então, assim, Paulo, na minha visão, sim, ele pode determinar. E aí a gente vai ter que analisar as causas, né? Aí você vai fazer análise de causa raiz para entender o que está causando essa variação aí do seu throughput. Até nesse exemplo anterior, né, Carol, um throughput muito alto aqui durante essa semana pode indicar que teve um gargalo na semana anterior, que foi resolvido e conseguiu dar vazão para as demais atividades. Sim. Então, a ideia é igual que o Carlos falou no começo da apresentação. As métricas vão sempre indicar onde está o problema. Ela vai ser um termômetro. Ela vai apontar, olha, existe um problema aqui. E aí cabe a você, ao time, tomar ação para evitar que isso se agrave ou remover esses impedimentos e os possíveis gargalos que vão surgir. Sim. E aí, um ponto que eu gosto bastante, assim, de eu até trazer uma frase que a gente vê muito em treinamento, né? Uma frase do Deming, que ele fala que ele só acredita em Deus, né? Para os demais, vocês me tragam dados, né? Então, a partir do momento que você começa a olhar para as métricas do seu time, você começa a trazer informações consistentes. Então, quando o Carlos chegar para mim e falar, Carol, mas eu quero que você me entregue amanhã, eu falo, Carlos, tá aqui os meus dados, ó, isso que está acontecendo no meu time agora. Então, você começa a trazer, as conversas começam a ser muito mais assertivas do que a gente ficar no achismo, do que a gente ficar achando que o time vai levar 1 dia, 2 dias para entregar a demanda, né? Então, as conversas começam a ser mais consistentes, né? E aí você tem informação, você tem todo um histórico do time, né, para poder trazer isso. E aí tem essas questões de também mudanças no time que podem também impactar as métricas, né? Então, isso também tem que ficar claro aí para o cliente também. Aí eu trouxe mais algumas dicas aí, né, sobre throughput. Então, imagina que aí dentro do time de vocês tenham mais de um time, né? Então, imagina que aí com o Carlos, a gente está desenvolvendo o aplicativo dele, a gente tem o time da Carol e tem o time do Thales, né, que estão aí desenvolvendo o aplicativo, né? Então, a gente nunca pode comparar o throughput entre equipes, né? Mesmo que eles estão trabalhando no mesmo aplicativo, no mesmo produto, cada equipe lida com um contexto distinto. Então, isso a gente não pode cometer esse erro, né? A gente não pode ir lá e ficar comparando a equipe. Então, o Carlos vai falar assim, beleza, Carol, seu time não vai fazer, eu vou pedir para o do Thales, porque o throughput do Thales, ele me entrega muito mais. Tá, mas qual que é a característica das demandas que o time do Thales está trabalhando? Qual que é a característica das demandas que o time da Carol está trabalhando? Qual que é a expertise desses times? Né? Então, isso é um ponto importante para a gente também identificar. Pode ser que o time do Thales é um time que tem a maior parte dos analistas sêniores? Poderia ser, mas a gente não deve ficar fazendo essa comparação entre times, jamais, porque aí são métricas tóxicas, né? E aí, aquela frase famosa, que eu não sei se os meninos já falaram, mas métricas moldam comportamentos, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, tá? E a gente sempre deve conhecer a natureza das demandas. Então, a gente tem que entender qual que é o tipo de demanda que a gente está recebendo. Então, o ideal é que o throughput também ele seja por tipo de demanda, assim como o lead time, né? Então, às vezes eu tenho essa variação ali do throughput igual eu mostrei, tá, mas os tipos de demanda, as naturezas das demandas são as mesmas? Eu estou falando das mesmas coisas ali? Então, isso é um ponto que a gente precisa analisar, né? A gente tem que ter muito claro quais são as etapas do meu fluxo de desenvolvimento, quais são as limitações do nosso sistema de trabalho, quais são as restrições técnicas de negócio, e aí, entre outras, N variáveis aí que a gente pode ter, tá? Aqui também eu trouxe um outro exemplo, né, do throughput semanal por tipo de demanda, né, então, ele vai fazer essa quebra aí por tipo de demanda para que a gente consiga entender aonde que o time está investindo a energia deles, né, aonde o time está gastando a energia deles. Então, aqui ele está separado por demanda legal, por funcionalidade e bugs. Então, assim, olhando esse throughput aí, a gente consegue analisar o time aqui, na semana aí do dia 11, o time atuou mais na parte de bugs, né? Então, o que está acontecendo que eu estou tendo tantos bugs, né?
Aí, uma outra semana, a gente atua muito mais em funcionalidades. Então, esse throughput aqui, vocês olharem, né, o time está investindo um pouco da energia dele em bugs. Então, será que a gente não precisa ter algum plano de ação aqui? Então, o que está acontecendo? Os critérios de aceitação não estão claros, o time está entregando, está fazendo as entregas, mas a gente não tem um processo de testes muito claros, que eu não estou pegando esses bugs antes. Então, esses pontos que a gente precisa analisar, e o throughput ajuda a gente, né? Se você quiser usar o throughput semanal eu falei por tamanho, não, é por tipo de demanda, tá errado aí, tá, gente, o slide. Falha minha, tá? Depois eu corrijo aqui, por tipo de demanda. Eu tô vendo tá tamanho, tá por tipo de demanda, é por tipo de demanda. Então, ele também vai ajudar isso, a gente a identificar isso também, tá? Pode passar, Thales. Aí agora é o por tamanho da demanda, né? É o Ctrl+C, Ctrl+V. Então, agora é o por tamanho da demanda, né? Aqui a gente tem os tipos, os tamanhos, que é o P, M e o G, né? Então, se a gente usar a quebra, se os times usarem essa quebra aqui por tamanho de demanda, né? A gente também pode analisar para entender. Então, o time está gastando mais esforço em tamanhos que são em demandas que são do tipo P, o time está gastando maior esforço em tamanhos do tipo M, do tipo G, então também é uma forma da gente tá identificando aí, né? A gente também vai ajudar a entender a capacidade do time e também se questionar sobre o tamanho dessas demandas a serem trabalhadas, né? Então, isso aqui ajuda a gente numa sprint, eu vou olhar aqui, né, daquela determinada semana, a gente consegue atuar mais em demandas do tipo P. Se são demandas do tipo G, qual que é quanto tempo a gente vai demorar, né? Quanto que eu consigo entregar? Então, isso também ajuda a gente a entender qual que é a nossa vazão, olhando aí os tamanhos das demandas, tá? O Leonardo perguntou, como vocês lidam quando existe throughput que há maior saída em um dia específico, e isso é frequente? Por exemplo, no final das sprints? Leonardo, eu normalmente olho o throughput por semana. Eu normalmente não faço análise do throughput diário. Eu não sei se o Carlos e o Thales aí, eles fazem também esse tipo de análise. O que pode acontecer é que tem uma maior saída no final da sprint, pode ser que o time ele não está fazendo as entregas ao longo da sprint, né? Ele está deixando para entregar tudo de uma última vez no final da sprint. Então, ele não está entregando antes para o cliente validar. Normalmente pode ser essa poderia ser a hipótese. Aí não sei se os meninos querem complementar. Carol, acho que vale falar um pouquinho da complexidade das entregas, né? Tem sprint que você vai pegar entregas um pouco mais complicadas que você vai entregar no final dela. E talvez por isso que ele tenha falado que isso é bem frequente, isso acontece muito. Nesses casos, talvez seja interessante fazer uma análise por sprint. Então, na sprint 1, a gente teve uma vazão X, na sprint 2, a gente teve uma vazão Y. E aí você acompanhar como que está sendo a evolução do time. Você, igual a Carol falou, não deve comparar entre times, mas a comparação com você do passado, com o time do passado, ela é importante para ver se você está evoluindo, se nessa sprint você teve algum impedimento, se aconteceu algum fator externo que tenha atrapalhado. Então, a periodicidade, a forma que você vai coletar, pode ajudar aí a trazer uma métrica mais justa, né, ou mais verdadeira. Inclusive, você pode combinar com o lead time e entender, né? Por exemplo, a gente leva geralmente demandas 3 dias, então daria dentro daquelas 2 semanas da sprint, a gente vê a vazão por semana, a vazão por semana deveria ser X. E aí entender, né? Será que também está tendo uma variabilidade ali no lead time? Ou será que, né, a gente não está quebrando as demandas da forma correta e aí só está conseguindo entregar lá no final? Ou será que está tendo uma complexidade ou muitas dependências, ou o nosso tempo de espera que está muito alto? Então, as 3 métricas a gente apresentou separado, de forma didática, mas vocês vão ter que associar todas elas para entender o que está acontecendo no seu fluxo realmente. E aí vai ajudar a entender esses cenários, porque, por exemplo, entrega no final de sprint, às vezes acontece, né? Mas se está acontecendo sempre, pode sim indicar alguma questão ali no meio do fluxo, ou a forma como vocês estão trabalhando, ou se vocês estão segurando, porque existem esses cenários, né? De segurar a entrega até o final do sprint, mas será que realmente faz sentido? Será que não vale a pena colher esse feedback no meio da sprint e aí já tem um ajuste? Então, enfim, questionamentos que podem ser gerados aí a partir dessa pergunta. Bacana, Carlos.
E aí, só para a gente finalizar, volta um pouquinho, Thales, só para complementar ali no... Então, o throughput semanal por tamanho de demanda, né? Então, por exemplo, tem uma semana aí que a gente teve 2 demandas do tipo M, né? Então, ele também ajuda a gente a entender, será que a gente não consegue quebrar ainda mais as minhas demandas para que a gente, às vezes, tenha um ritmo mais sustentável e previsível? Porque esse throughput aí também está bem variável, né? Ele tem uma variação. Não está alto igual aquele outro que eu apresentei, mas ele também está tendo uma variação. Então, olhar também pelo tamanho da demanda pode ajudar a gente a entender, né? Se a gente quebrar mais as demandas, será que a gente tem um ritmo mais sustentável e mais previsível? Será que essas demandas de tamanho M, elas não são muito grandes e complexas, e por isso que eu não consigo, quando eu tenho uma dela, eu tenho elas, eu não consigo entregar mais, né? Então, pode ser um ponto. O Alisson perguntou como classifica o tamanho da demanda. Alisson, aí eu acho que cada time usa o seu padrão para poder entender, devido ao seu contexto, como que vai ser o tamanho dessas demandas, né? Acho que o PMUG é um anônimo aí que a gente tem a questão de tamanho de camiseta, tá? Então, tipo, a camiseta tamanho P é uma demanda que é pequenininha, M é uma demanda mais ou menos e grande é uma demanda maior. Então, cada time também, dentro do seu contexto, é que vai entender aí qual que é o tamanho da demanda. Aí não sei se os meninos querem complementar. Existe uma série de ferramentas, né, que ajudam você a classificar o tamanho da demanda, né? Tem pessoas que geralmente fazem essa classificação por PMG, tem gente que usa o Planning Poker, né, que é uma dinâmica que você vai pegar a atividade e aí cada pessoa vai com um cartão, vou demorar X dias para fazer isso. E aí no final elas chegam num consenso para determinar o tamanho. Não, isso de fato é uma demanda complexa, vai levar mais tempo, ou isso é mais simples, vai chegar ela consegue ser realizada com menos tempo. Então, geralmente a classificação do tipo de demanda, ela é feita na Planning, quando o time resolve, se compromete com a demanda e ele classifica qual a complexidade dela e em quanto tempo, não em quanto tempo ela vai fazer, mas uma estimativa aí de quanto tempo levaria. Lembrando que estimativa não é cravado em pedra, e é por isso que a gente utiliza as métricas para ter previsibilidade. E aí o exercício da estimativa não é a estimativa em si, mas sim essa conversa sobre a complexidade, a necessidade às vezes de quebrar a história e tudo mais, que por exemplo, às vezes as pessoas utilizam Planning Poker, que nada acima de 13 pontos pode passar, né? Então tem que quebrar mais aquela história e tudo mais. Então, aqui para a gente fechar, também trouxe mais dicas aí do treinamento aí do livro também do Rafa Albino, né? Então, algumas dicas é medir o throughput semanalmente, né? Então, quando a gente analisa o throughput semanal, a gente vai identificar problemas com maior antecedência e a gente vai poder colocar em prática ações em curto espaço de tempo, né? Em curto prazo, né? 3 ações simples aí: definir as classes de serviço, né? Tem um material muito bacana, tem um artigo também do Rafa Albino sobre classes de serviço, tem um material muito bacana do Static da Mayra Souza, lá da Coletivação, também está disponível. É muito bacana, que ajuda aí nesse processo dentro do Kanban, e aí ajuda a definir essas classes de serviço, né? Então, as classes de serviço pode ser expedite, data fixa, intangível, standard. Então, isso também vai ajudar vocês aí na questão dessa variação dentro do throughput, né? Deixar visível e comunicar o valor da demanda, né? Então, isso está muito relacionado a gente promover essa colaboração entre as pessoas que estão envolvidas dentro do fluxo de desenvolvimento, né? E a colaboração, ela visa levar as pessoas a compartilharem objetivos, aprenderem juntas, superarem os desafios em conjunto e construir produtos que gerem mais valor ao negócio, né? Identificar os gargalos o mais cedo possível, né? Então, os exemplos que eu passei para vocês, a gente consegue, analisando rapidamente um throughput semanal ou analisando um lead time semanal, a gente consegue identificar os gargalos dentro do nosso fluxo aí o mais cedo possível e tentar trabalhar o mais cedo possível nesses gargalos, né? E aí, 4 situações que podem causar a queda do throughput. Acho que aqui é um resumo do que eu comentei com vocês, né? Os itens de trabalho mal definidos, a questão de débitos técnicos, os gargalos no processo
e mudanças de escopo de um item de trabalho ao longo do desenvolvimento, né? Então, imagina que você tem um item que o time já desenvolveu, seu cliente, o Carlos vai me ligar e vai falar assim, Carol, então, né, você podia colocar essa corzinha aqui no botãozinho lá do aplicativo na hora de eu conseguir fazer a reserva lá da minha quadra de vôlei, você poderia colocar o botãozinho ali, tá laranja, eu queria rosa, né? E aí isso pode impactar no nosso throughput, tá? Acho que é isso para fechar aí o throughput. Bom, e para reunir, né, essas 3 métricas que a gente trouxe, existe a lei de Little. Pode passar, Thales? Em que matematicamente a gente pode associar elas. E eu acho que vai ajudar, inclusive, a questão de entender a importância do WIP. Então, ela tem algumas premissas associadas a ela, mas eu não vou entrar nesses detalhes, mas que eu vou dar um exemplo, né? Se dentro de um contexto, né, eu tenho o tempo, então, que as pessoas levam para serem atendidas, ou seja, o lead time, a capacidade que eu tenho de processamento dentro da fila, ou seja, o WIP, a capacidade de fechamento, ou seja, a entrega dos itens que estão em processamento, o throughput. Se eu gerencio bem essas 3 variáveis, eu consigo ver o comportamento e dizer se o fluxo ele está estável ou não. Então, se a gente traz isso para o nosso dia a dia, o lead time vai ser, então, o tempo que as coisas levam para ser feitas, o WIP vai ser a capacidade de trabalho em progresso que eu tenho, e o throughput vai ser essa capacidade de vazão. Pode passar para o próximo, as 3 animações das setinhas, Thales, por favor. Então, se, por exemplo, eu aumento o meu WIP, que é a quantidade de trabalho que está em progresso, eu diminuo o meu throughput, ou seja, o quanto que eu estou conseguindo entregar, e, consequentemente, eu aumento o meu lead time. Então, é aquilo que eu estava falando da capacidade. E aí eu vou deixar mais claro um pouco nos próximos exemplos. Pode passar, Thales? Então, se a gente vê nesse gráfico, existe um momento que se satura o WIP. Ou seja, existe um ponto ideal em que a gente tem uma quantidade de trabalho em progresso que o nosso sistema aguenta. E se a gente passa, não adianta mais você colocar mais trabalho, mais trabalho, mais trabalho, mais trabalho. Porque você não vai conseguir entregar mais. Você, na verdade, vai piorar a sua entrega, que é o throughput, e você não vai conseguir entregar as coisas e vai estar com um monte de coisa parada ali no meio do seu fluxo. Pode passar? Esse gráfico, né, um pouco confuso, eu admito, mas depois que você entende, ele é bem legal. Ele começa ali na esquerda, né, com mais WIP, e quando entra mais WIP, o que acontece? Entra dentro do WIP, e aí você tem que ter mais comunicação com seus consumidores, isso acontece, isso causa ali mais task switching, ou seja, mais trocas de contextos, isso causa mais estresse nas pessoas ali envolvidas, e isso pode acarretar em mais bugs, e isso acaba diminuindo o seu throughput. É bem legal, né, essas relações que esse artigo da Infoque ele traz, eu recomendo. Pode passar? E aí, trazendo, né, então, essa questão da saturação, é exatamente o exemplo que eu usei mais cedo, mas imageticamente falando. Então, se a gente tem ali a avenida lotada de carros, e ali a avenida que realmente está fluindo, ou seja, não está com a capacidade inteira. Porque conforme você vai aumentando o IP, vai chegar a um ponto que vai frisar tudo. Vai estar exatamente como esse trânsito. Vai estar parado. Seu fluxo não vai estar andando. Pode passar? Por quê? Porque o trabalho do conhecimento também existe essa capacidade. E essa imagem da K21, ela traz muito bem isso, né? Então a gente tem que entender qual que é a nossa capacidade de trabalho do conhecimento. E se ele estiver muito próximo ali de você encher, para. Não coloca mais trabalho ali. Porque senão vai estourar e as pessoas não vai ser mais produtivo, né? Então, se a capacidade, né, se a quantidade que entra for maior do que a quantidade de trabalho que sai, logo vai acontecer o famoso burnout daquelas pessoas, porque elas vão estar trabalhando, não vão estar conseguindo entregar e vai causar o que ele fala ali de explodir, seria o famoso burnout. Então a gente tem que entender essa capacidade e não ir além. Até colocando um outro paralelo, nem máquinas, as pessoas, né, em fábricas
utilizam 100% da capacidade. Eles falam em utilizar 70, 80. Então, porque nós, como seres humanos, né, que temos uma questão de energética e tudo mais, vamos ir além dos 80%. O ideal, né, eu diria que é uns 60, 70% ali da capacidade para existir melhorias, para existir um momento de reflexão, aprendizagem, que é exatamente algumas questões que a agilidade prega, né? A retrospectiva, o review, esses ciclos de feedback e aprendizagem para que a gente possa melhorar constantemente. Inclusive, as questões técnicas, às vezes, que a Carol mesmo trouxe naqueles exemplos, dos bugs, da questão técnica, melhorar... em vez de você ter itens de valor, né, você ter uma questão de melhoria do código, a questão da melhoria da arquitetura ali, para que você não tenha problemas futuramente, você está prevenindo problemas. Então, tudo isso está interrelacionado. Bom, fechado aí esses temas, vou falar agora um pouquinho sobre burnout e burnout. São duas métricas aí, são dois gráficos, na verdade, que são bem familiares aí, bem populares. Vou passar um pouquinho da diferença de cada um deles, qual que é o contexto que melhor se aplicam, e finalizo a apresentação aqui falando do CFD. Tudo bem? Então, o gráfico de burnout é esse gráfico crescente, a gente vai passar nos detalhes da estrutura certinho. O gráfico de burnout é esse gráfico decrescente aqui. Vamos lá. O burnout, ele evidencia o quanto de trabalho foi realizado, então ele parte da perspectiva do quanto que você está fazendo, que você está trabalhando. Aquilo que, à medida que você conclui a atividade, seu gráfico vai subindo. Em contrapartida, o gráfico de burnout, ele tem uma perspectiva do quanto falta para acabar. Ele é como se fosse aquele filho durante a viagem de carro que pergunta, pai, tá chegando? Da perspectiva de quanto está faltando ainda. Então, ele é decrescente por conta disso. No eixo horizontal de ambos, a gente tem o tempo, e aí vai do time, pode ser contado por semanas, pode ser diário. E no eixo vertical, a gente conta a quantidade de tarefas ou story points. Se você quiser dimensionar, sem tarefas que são muito simples, outras tarefas são muito complexas, você contabiliza aqui story points. Então, uma tarefa muito simples vai ser 1 ou 2 story points, enquanto uma tarefa complexa leva 5 vezes, 10 vezes mais tempo, a gente coloca 10 story points, 15 story points, para tentar trazer essas diferenças. E, como eu falei, então, o gráfico de burnout, ele é um gráfico crescente, ele tem duas faixas. A primeira, mais significativa, é quanto de trabalho foi feito, trabalho realizado, e a segunda é o quanto de trabalho que ainda falta ser feito. E aí a ideia é que em algum momento, por mais que o escopo do projeto cresça, essas linhas vão se encontrar e o projeto vai estar finalizado. E o gráfico de burnout, ele vai decrescendo à medida que as atividades vão sendo feitas. Então, a gente pode ver aqui que nessa primeira semana, quando começou o projeto, faltavam um pouco mais de 45, 50 story points aqui para serem feitos, que foram sendo realizados aí ao longo das semanas, e a gente chega na semana 7, faltando 30 atividades para serem concluídas. Geralmente, as pessoas costumam traçar uma terceira reta nesse gráfico, uma segunda reta nesse gráfico. No gráfico é o que eles consideram o previsto, que é uma linha reta, que seria, se o time manter uma cadência fixa de entregas ao longo do projeto, em quanto tempo você vai concluir isso. Então, eu estipulo aqui, por exemplo, a gente vai finalizar aqui em 12 semanas. Eu tenho um pouco mais de 48 atividades, vamos falar 50, eu traçaria uma reta que chegaria nos 50 nas 12 semanas. E aí, à medida que eu vou trazendo realizado, né, trabalho concluído, eu vejo, se eu estou acima dessa linha, quer dizer que eu estou mais rápido. Mais rápido ele vai encontrar essa linha superior. Se eu estou abaixo dessa linha, quer dizer que eu estou abaixo do previsto. Que eu vou demorar mais tempo para chegar, talvez ultrapasse as 12 linhas. E aqui é o contrário. Eu traço uma reta, por exemplo, para chegar nas 10 semanas. Se eu estou abaixo dessa linha reta, quer dizer que eu estou mais rápido, vou concluir de forma mais rápida. Se eu estou acima, eu estou um pouco mais devagar. Certo?
Então, aí falando um pouco dos comparativos, ambos são gráficos que permitem monitorar e comunicar o progresso de uma entrega. Você consegue ver a evolução do time ao longo desse projeto. O burn down mostra o trabalho que está faltando a ser concluído nesse espaço de tempo. E o burn up mostra o trabalho que foi feito, além do total de trabalho necessário para a entrega. Isso é um ponto bastante importante. Então, eu falei que é comum traçar uma reta de planejado, e o gráfico de burn up dá mais visibilidade sobre alterações no escopo que o gráfico de burn down. Deixa eu voltar no gráfico, acho que fica mais fácil de explicar. Por exemplo, vamos pegar o gráfico de burn down. Se a partir dessa 7ª semana a gente concluir aqui 10 story points, teoricamente ele desceria aqui do 30 para o 20. Só que pode acontecer da mesma forma que eu concluí 10 story points, entraram mais 10 story points. Meu cliente pediu mais algumas melhorias ali para o time. E aí entrou mais coisa no meu backlog. E aí o que vai ficar? Como vai ficar o meu gráfico de burn down? Ele vai ficar constante. Ele vai dar a impressão que o time não trabalhou. E não é que não trabalhou, é que a quantidade de tarefas que faltam para eu completar, ela se manteve a mesma. Então, ela não te dá essa visibilidade de um incremento de tarefas, de melhorias que foram solicitadas, de um aumento de backlog. Ele vai parecer pode parecer, o time não trabalhou nada essa semana, então tem que ter esses cuidados quando for analisar o burn-down. Por isso que ele se aplica a escopos mais fechados, um projeto de escopo fechado, que não vai ter tanta variabilidade. Enquanto isso, o burn-up, se tiver um aumento do trabalho a ser feito aqui, se o meu cliente pedir outras atividades para eu fazer, vai aumentar essa barra. E se eu mantiver a taxa de entrega, ele vai aumentar. Pode ser que a diferença para as duas barras não seja alterada, elas permaneçam paralelas aqui, duas retas paralelas, só se encontram no infinito, mas eu vou ter a dimensão de que o escopo foi aumentado. Então, ela se aplica melhor a esses ambientes que têm uma variabilidade e têm um aumento de escopo, por isso que eles falam que é mais recomendado para times que trabalham com MVP, que é um contexto mais incerto, que geralmente tem muito incremento, e aí você consegue ter essa visibilidade desses pontos de alteração. Bom, beleza. Vamos falar do CFD aqui, o Cumulative Flow Diagram. Ele é um diagrama de fluxo, né? Cumulativo, como diz o nome, e ele permite analisar o fluxo de trabalho ao longo de um processo. É um tipo de métrica aí que a gente está bem familiarizado com ela, a gente já viu, a gente vê em jornal, a gente vê em artigo científico, aqui a gente tem um exemplo do consumo de energia, a diferença entre energia eólica e energia da rede. Isso aqui, se não me engano, é um gráfico que mostra a exportação da China aí, como tem crescido e acumulado aí dos anos de 2010 e 2011. E, por fim, isso aqui é uma análise de um estudo em Python, que ele analisa o perfil de comportamento aí de algumas faixas etárias, quantidade de pessoas que estão utilizando um determinado equipamento. E aí, como que isso tem crescido, e a gente consegue ver cada faixa etária aqui como que cresceu. E não é diferente agora em tempos de pandemia. Esse gráfico é ainda mais comum, principalmente para analisar quantidade de vacina, quantidade de doses aplicadas, análise do tipo de vacina que foi aplicada. Aqui eu trouxe um exemplo que mostra aqui, nessa visualização fica até um pouco melhor, de como estava a vacinação na América Latina, mostrando Brasil, Chile, Argentina, até meados, aí, até o final de abril, aí, um pouquinho antes de iniciar maio, como mostra a porcentagem aqui, a quantidade de vacinas que o Brasil aplicou, que a Argentina, que o Chile. E outro exemplo aqui, mostrando um pouco da importância da Coronavac dentro da vacinação do Brasil, e aqui mostra que ele tem uma visão bem legal. Então, a gente inicia o nosso processo de vacinação no dia 18 de janeiro, que deve ter uma dose aplicada, e como que ela vai crescendo. E aí é interessante a gente traçar cortes aqui ao longo do gráfico.
Se a gente traçar uma reta aqui, no dia 2, a gente vê que a gente tem pouco mais ali de 2 milhões, vou falar 3 milhões de doses aplicadas. Dessas 3 milhões aqui, uma pequena porcentagem delas aqui, vou falar de 200, 500 mil, acho que nem isso, né? 300 mil aqui da AstraZeneca e o restante da Coronavac. Até que a gente chega aqui no dia 29 de março, a gente tem 14,7 milhões de doses da Coronavac aplicadas e 3,7 milhões da AstraZeneca. E, bom, com esses exemplos, a gente pode entrar agora no CFD, a gente já está familiarizado com ele. O que ele consiste? Bom, Rodrigo Coimbra perguntou, e como é que eu faço um CFD? A gente vai mostrar aqui, já a gente vai até fazer um exemplo junto, como a gente vai construir, a gente tem um exercíciozinho aqui para a gente montar um CFD junto, a gente vai ver que é super fácil, não tem segredo. Como eu falei, o diagrama de fluxo cumulativo é um compilado de fotografias do status da equipe ao longo de determinado período. Então, como eles são várias fotos ali do time, ele permite contar uma história, mostrar como que o time estava, para que caminho o time está indo. E aí é importante você fazer análise frequente do CFD para você tomar ações à medida que você está vendo, olha, não está indo para um rumo legal. Então, ele te permite analisar o trabalho que foi realizado, o trabalho em progresso e o trabalho que ainda precisa ser feito. Então, ele tem bem claro ali o que já foi feito, o que está faltando fazer e o que você está fazendo, pelas essas fotografias do time. Então, ele te permite uma visualização de diversas outras métricas. A gente tem uma imagem que mostra muito bem isso, já vamos chegar lá. Do CFD, você consegue visualizar o throughput, ou vazão, que a Carol falou, o lead time, o cycle time, o quanto que seu backlog está crescendo. É um gráfico extremamente rico. Então, agora chegou a hora do exemplo. Deixa eu abrir aqui o Excel. Já está aqui. Bom, pessoal, aqui eu inventei algumas fotografias de uma equipe imaginária aqui e desenhei aqui 5 semanas de um projeto fictício, como que isso evoluiu, e a partir dessas fotografias a gente vai montar um gráfico de CFD junto. Então, nessa primeira semana, a gente só falar um pouquinho do fluxo, a gente tem uma faixa aqui, uma coluna de backlog, uma coluna de em desenvolvimento, uma coluna de teste e uma coluna de pronto. Não sei se está dando para ver, vou até dar um zoom aqui. Mas na primeira semana a gente tem 4 atividades no nosso backlog, 2 atividades em desenvolvimento, nenhuma em teste e nenhuma pronta. E aí basta preencher com essa fotografia lá no gráfico. Então, como eu falei, não tem nenhuma pronta, não tem nenhuma em teste, a gente tem 2 em desenvolvimento e 4 no backlog. Já na segunda semana, a gente conclui a atividade 1, a atividade 2 ela foi para teste, e a gente puxou ali para o desenvolvimento a 3 a 4, e a 7 entrou no backlog. Então, a gente ficou com 1, 2 e 3. 1, 2, 3. E aí a gente já vê como que ele tem um caráter cumulativo, como que ele vai aumentando, e como a gente já tem a vazão aqui da primeira para a segunda semana, que foi um item que foi concluído. Então, ele já me deu uma outra métrica aqui em cima do CFD que eu estou compilando. Da semana 2 para a semana 3, a gente conclui 2 tarefas, a 2 e a 3, a 4 vai para teste, e a 5 e a 7, elas entram aqui em desenvolvimento. Então, esqueci de contar. 3, 1, 2, 2. Na semana 4, a gente já tem 5 atividades concluídas, nenhuma em teste, só as 6 que a gente está desenvolvendo, e 2 no nosso backlog. Então, 5, 0, 1, 2. E a gente já vê que ele está tomando uma forma interessante aqui. A gente já consegue tirar bastante análise disso.
Mas deixa eu só concluir aqui, que depois a gente faz uma breve análise aqui sobre a forma que esse CFD está tornando isso tudo. Bom, na semana 5, a gente tem duas tarefas restantes aqui em teste, e o restante já foi concluído. Então, 2, 6. Só para a gente fechar, não deixar o projeto pelo caminho, vamos colocar que a gente finalizou as 8 atividades. E aí está aqui, ó, o nosso CFD já está pronto. E aqui é legal da gente analisar o seguinte: a gente começa com um total de 6 atividades. E essa barrinha superior aqui, ela é a nossa taxa de entrada. Então, a gente viu que nas 2 primeiras semanas, nossa barrinha cresceu de 6 para 8. Então, a gente teve uma taxa de entrada de 1 cartão por semana. Nosso backlog cresceu 2 vezes por 1 cartão. E aqui a nossa taxa, e é sempre o cartão, a área de concluído, é a taxa de saída. Então, à medida que eu vou concluindo as atividades, essa parte verde aqui, né, a parte de pronto, ela vai crescendo. E aqui, como eu falei, a gente manteve uma taxa que a gente teve um IP bem definido de 2 atividades que a gente estava desenvolvendo. Essa faixa se manteve constante. E a partir da semana 3, a gente reduziu isso, essa taxa parou de crescer, e a gente passou a passar algumas atividades para teste, concluir as atividades, porque e já nas semanas finais, né, na semana 5, a gente não tinha mais nenhum desenvolvimento, a gente concentrou aqui para fazer os testes e concluir o projeto aí na 6ª semana. Beleza? Foi um exercício bem bobo, bem simples mesmo, só para mostrar que é uma métrica, por mais que ela seja rica, assim, tenha muitas análises que possam ser feitas, ela é simples de compilar. Um Excelzinho bobo desse a gente consegue já tirar bastante valor, tirar bastante análise e trazer benefícios para o time. Então, voltando, eu falei que ele é capaz de nos contar uma história, né? E aqui a gente traz um exemplo real também do livro do Rafael Albino, no qual a gente tem um time de desenvolvimento de software que tinha 20 semanas para desenvolver um software, que eles tinham uma feira do varejo esportivo. Eles trabalhavam para uma empresa do varejo esportivo e ia ter uma feira, eles queriam lançar esse software nessa data. Então, tinham 20 semanas para fazer esse desenvolvimento. Antes de começar a trabalhar, eles decidiram, vamos trabalhar no Kanban, e a gente vai acompanhar as nossas entregas aqui por meio de um CFD. E logo nas 3 primeiras semanas, a gente já vê que eles tiveram uma taxa de entrada muito maior que a taxa de saída. Então, eles começaram aqui com poucas atividades, em 3 semanas eles já tinham 9, enquanto a taxa de saída foi pequena, foi 3 vezes. Eles tiveram uma taxa de saída uma taxa de entrada que triplicou, foi 3 vezes maior que a taxa de saída. Então, nesse momento aí, eles se juntaram, falaram com o cliente, falaram, olha, vamos dar uma segurada na taxa de entrada, a gente não vai se comprometer com outras demandas e vamos focar em concluir as atividades que a gente já está trabalhando. Então, houve uma melhora, acho que fica bem claro aí pela lei de Little, quando você controla a taxa de entrada, você tem menos coisas para fazer, você consegue ter uma produtividade melhor, e aí eles tiveram um aumento aí da produtividade, conseguiram aumentar a taxa de saída. Na semana 4 para a semana 5, sabe? Beleza, já podemos nos comprometer com mais atividades. O problema é que na semana 5, o testador sai de férias. E aí acontece um outro problema. Ninguém do time se prontifica para pegar as atividades do testador e concluir. Então, a parte de finalizado fica estagnada. Enquanto isso, a parte de teste e homologação, a parte de teste, na verdade, ela vai crescendo. E aí o time fala assim, se está parado, eu vou pegar outras atividades para fazer, para ir adiantando. Só que aí eles tiveram um problema. O testador volta, eles não conseguem dar vazão às atividades, porque é muita coisa para fazer.
e aí eles já enxergam isso como um gargalo. E aí, na semana 8, eles decidem, vamos fazer uma força-tarefa aqui para tentar dar vazão nessas atividades. E mesmo assim, algumas atividades passam para homologação, mas não conseguem concluir. Eles fecham a primeira metade desse projeto, né, de 20 semanas, com 11 histórias em aberto e apenas 7 concluídas. Ou seja, menos da metade do que eles se comprometeram a fazer, que já começa a causar uma insegurança, uma má impressão, né? Então, que fica evidente, assim, poxa, imagina você tem 8 reuniões de 1 hora num dia, cada uma sobre um tema. Muito difícil, dificilmente você vai conseguir ser produtivo, dar o seu máximo ali nas 8 reuniões, porque você vai estar mudando de tema o tempo todo. Nossa cabeça é uma só, a gente tem uma capacidade limitada ali de desenvolver, de produtividade. Então, é muito mais fácil gerenciar quando você está trabalhando em 1, 2 coisas no máximo, do que várias coisas ao mesmo tempo. E aí eles tiveram essa dificuldade sem conseguir concluir essas atividades, mesmo com a força-tarefa. Então, lições aprendidas aí, identificar os gargalos o mais cedo possível, evitar que, olhar o CFD, olha, está apontando que alguma coisa não está dando certo, vamos tomar uma providência. Estimular o time a olhar a vazão do processo, igual o Carlos falou, vamos tentar sempre terminar antes de começar a outra atividade. Atividade que você já começou, você já dedicou tempo, é capital da empresa, uma hora de trabalho sua é muito valiosa para você ficar começando e não terminando atividades. Monitorar a taxa de entrada e saída. Sei que é muito difícil que elas sejam paralelas ali, elas sejam contínuas, mas que não criem uma boca de jacaré muito ampla, ali, que elas estejam próximas, podem variar, abrir, fechar, mas não pode destoar uma da outra. E quanto maior o número de demandas em aberto, mais difícil estabilizar o processo. É o exemplo que eu dei das 8 reuniões num dia. A gente tem uma capacidade limitada aí, por conta da nossa cabeça mesmo. Bom, pessoal, e aqui a gente traz também o restante, como foram as semanas finais aí do projeto, né? Então, na semana 10, eles já estavam fazendo a força-tarefa, eles envidam esforços aí para evitar qualquer tipo de gargalo, limpar todos os gargalos que tem, principalmente para testar e para fazer o deploy, e aí eles conseguem aumentar essa taxa de entrega. A partir disso, eles pensam assim, como a gente vai manter uma cadência de entrega, e aí limitam o trabalho em progresso, e aí a gente consegue ver que a taxa de demanda, a taxa de entrada não destoa muito da taxa de saída, e aí já na semana 17, já na reta final do projeto, eles combinam com o cliente, olha pessoal, não dá para a gente trabalhar em todas essas melhorias, a feira vai ser daqui a 3 semanas, é preciso priorizar. Isso ensina muito para a gente que é preciso dizer não, né? Muitas vezes o cliente quer tudo e tudo disso é para ontem. Então, a gente é um só, a gente precisa priorizar, tem coisas... E também tem aquela, né? Tudo é prioridade. Se tudo é prioridade, nada é prioridade. É preciso realmente definir uma ordem, você colocar uma ordem de prioridade mesmo, você, olha, se eu fizer isso, se eu focar meu time para trabalhar nessa entrega, eu vou ter que abrir mão da outra. E aí você balancear, o cliente vai dizer, não, pode ser, pode não ser, mas tem que deixar claro, se você se comprometer com tudo, vai encontrar aquele problema que a gente teve aqui nas semanas 5, 6, 7 do projeto. Então, lições aprendidas, né, monitorar a quantidade de itens que passa pelo fluxo, preciso dizer não, o não dói muitas vezes, mas preciso negociar aí com os nossos clientes. Isso auxilia na previsibilidade. Utilizar o CFD para discutir junto do time, traz isso numa retrospectiva. E aí, pessoal, o que vocês estão achando? Você acha que o nosso fluxo está saudável? Como que você está acompanhando aí o desenvolvimento das nossas métricas? O que vocês acham que a gente pode melhorar? O que a gente fez que deu certo, que a gente não repetiu? O que faltou? E aí, por fim, a gente tem todas essas métricas aqui no nosso CFD, né? Então, no eixo vertical, a gente tem o quanto o nosso backlog cresceu, né? As novas atividades. Aqui, o tamanho do backlog, por si só, ele varia aí à medida que a gente vai concluindo as atividades.
O trabalho em progresso, né, o WIP, né, atividade aqui que você começou a desenvolver até quando ela está pronta, até quando ela está já em produção. E aqui uma visão de o quanto falta para a gente finalizar o projeto. Então, é o remaining to be done. E aí, acho que teve até essa pergunta aqui no chat, um tempinho atrás, a diferença do lead time para o cycle time. Esse autor considera que o lead time é a partir do momento que você compromete com a demanda e ela entra no seu backlog, como a Carol falou. Então, ele entrou no backlog, ele já começa a contabilizar o lead time, ele vai finalizar quando ele já está em produção, ou entregue para o cliente, enfim, vai depender do tipo de demanda. E o cycle time é aquele que a gente está, de fato, com a mão na massa. Ele entrou no backlog, a gente não... Pode ser que ele entrou no backlog, você já puxa esse cartão e já começa a desenvolver. Mas pode ser que ele fique 1, 2 dias ali. E aí o cycle time, ele considera, de fato, aquilo que quando você está trabalhando nele, que é o progresso e o testando. E aí, quando ele está esperando a aprovação, ele já não faz parte do cycle time. Thales, e aí só para complementar, né, eu vou falar o nome, não sei se é certo, acho que é Caroline, e aí ela comentou que no gráfico, quando eu fiz a apresentação, eu estava mostrando o cycle time, que o tempo todo ela estava falando de lead time, né? Depende da ferramenta que você usa. Então, tem ferramentas que você usa para fazer a extração das métricas, que elas vão trazer para você lead time. Tem algumas ferramentas que elas trazem cycle time. Então, esses exemplos que eu trouxe, ele traz na ferramenta cycle time, mas basicamente é o lead time. Eu vou ali, eu determino quais são as etapas do meu fluxo que eu quero extrair o gráfico, né? Então, as ferramentas, normalmente, elas te dão, essas ferramentas focadas em métricas, elas te dão essa possibilidade. Então, por exemplo, isso que o Thales comentou, né? Então, eu posso trazer o lead time. Então, eu pego todas as etapas do meu fluxo para olhar quanto está sendo o lead time. Posso tirar só o tempo ali. Imagina que no seu fluxo você tem as etapas em desenvolvimento, em testes, né? E pronto para estar liberando para a produção. Você pode tirar o cycle time só daquelas etapas ali do em desenvolvimento e em testes. Então, vai depender muito da ferramenta que você usa, né? Então, tem ferramentas que tratam como cycle time, mas na realidade é o lead time, tá? Ferramenta que usa e o que quer medir, né, Carol? Isso, perfeito. Tem gente que vai fazer sentido medir o processo como um todo, desde que entra no backlog até quando sai. Tem gente que quer olhar só o quanto, de fato, o time está trabalhando. Tem gente que quer medir o lead time dos processos que ficam em teste, você ter dimensão. Está demorando muito para testar? Enfim, vai depender do que você quer medir. A métrica ali, ela está para ser um aliado nosso, para ajudar. A gente usa ela da melhor maneira que a gente quiser, né? E aí a gente tem agora os pontos de atenção. A periodicidade e ordenação podem variar, então tem gente que conta o CFD por semana, tem gente que conta o CFD diário, por sprint, vai do que você quer analisar. Não existe não é uma receita de bolo que a gente tem que seguir o passo a passo. Então, fica a critério aí, onde gerar mais análise para vocês, é certamente a melhor forma. O backlog pode diminuir? Ele pode, a gente sabe que acontece, mas não deveria. Então, um backlog diminuir, se não me engano a Carol falou, ele vai atrapalhar e muito as métricas. Se porventura ele já entrou no seu backlog, você teve o trabalho de minimamente especificar aquela demanda. Então, você já gastou tempo, já foi capital da empresa que foi investido, foi um investimento que foi feito, e se ele diminuir, o CFD ele perde o caráter cumulativo, que é onde a gente tira todas esses insights, essas métricas. Se ele diminuir, você perde esse caráter cumulativo e vai prejudicar a sua análise das métricas. Então, por favor, façam refinamentos muito bem feitos, evitem aí tirar atividades do backlog, e se porventura precisar, crie uma aba, se não me engano, o Gira permite fazer isso, criar uma coluna de cancelados, e aí você coloca aqui, vai ficar bem fininho aqui a quantidade de atividades canceladas, que aí você consegue pelo menos dimensionar, ele não vai atrapalhar, não vai ser um gráfico cumulativo, depois ele vai decrescer e depois subir de novo.
É uma estratégia que muitos times utilizam para manter esse caráter cumulativo. Atenção com a coleta de dados, dependendo da ferramenta que você for utilizar, é um processinho um pouco chato, não pode esquecer, uma semana que você esquece de contabilizar, isso vai prejudicar suas métricas, então tenta fazer isso uma rotina ali da sua daily, e métricas diferentes para tipos de demandas diferentes, né? Então, para não poluir o seu CFD, tenta segregar. Então, tem demandas de sustentação que costumam demorar pouco tempo, eu preciso sempre dar uma prioridade muito grande para elas. Se for possível, trata até num fluxo separado, e aí cria um CFD para cada tipo de demanda. Mas se não for, comece com o que você tem. Começa a contabilizar, e aí você vai evoluindo para ter um CFD mais maduro, no qual você vai poder extrair análises mais refinadas dele. Então, recapitulando, é um gráfico cumulativo, que ele mostra aí o status do time ao longo de um determinado período de tempo. É muito importante ter esses refinamentos, né, para manter o caráter cumulativo, não prejudicar as métricas. A gente está sendo até meio repetitivo nisso, né, mas traz a métrica para o time, a métrica está ali para gerar uma melhoria contínua, para gerar debate. E, por fim, o CFD fornece todas essas métricas aí que a gente listou, lead time, cycle time, WIP, backlog, tamanho do backlog, quantidade de tarefas novas e as atividades restantes. As análises, também análises qualitativas, né? Então você vê, olha, tá acontecendo alguma coisa aqui que não tá legal, alguém saiu de férias, ou alguém está passando por algum problema, enfim, está tendo um gargalo externo, você consegue ter dimensões ali de outras coisas a não ser um simplesmente número. Ele te permite esse tipo de análise e faça perguntas para o gráfico, né? Bom, a gente tem uma pergunta aqui, falando em pergunta, do Alisson. Vocês usam ou aconselham usar o Gira? Bom, acredito que o Gira é certamente a ferramenta mais popular aqui no gerenciamento de projetos ágeis ou projetos de TI, né? É o SAP da agilidade, né? É uma ferramenta muito poderosa mesmo. Ela, inclusive, permite uma série de gráficos de burn-up, gráficos de burn-down, o próprio CFD, tem o histograma, tem gráfico de dispersão, direto do dia a dia, né? Você vai compilando as informações, ele já gera esses gráficos automaticamente para você. Então, é uma ferramenta muito poderosa, certamente é poderosa, mas não a única. A gente tem o Trello também, que é muito popular. A gente tem o Microsoft Planner, que está crescendo bastante. Enfim, existe uma série de ferramentas. Tem gente que não larga o quadro físico, né? Colar o post-it, não tem problema nenhum. Mas a melhor ferramenta é aquela que vai atender a sua demanda. Não sei se Carlos e a Carol têm mais algum complemento, mas pelo menos assim, hoje eu estou utilizando o Gira, estou muito feliz, mas já fui muito feliz com outras ferramentas também. Acho que você comentou tudo, né, Thales? Vai depender do contexto que você vai estar. Então, no mercado a gente tem o Gira, tem o Azure DevOps, a gente já usou o Planner, tem o Excel, né? Então, para quem às vezes não tem uma ferramenta para usar, não consegue fazer um investimento agora numa ferramenta, tem N planilhas aí de Excel que podem ajudar e também tiram as métricas. O Thales mostrou um exemplo delas, né? Então, às vezes é uma forma mais rápida e fácil de você começar. Tem aquele o Actionable Agile, que o pessoal fala bastante também. Então, assim, acho que ferramentas tem várias, né? Entender muito aí qual que é o contexto que você está e aquela que vai se adaptar ao teu contexto, que vai fazer sentido para o seu contexto. Sim, inclusive qual métrica que você vai querer utilizar para identificar os problemas, né? Porque nada adianta você usar a métrica por usar métricas. Então, qual que é o problema que você vai querer resolver? E complementando, né, as possibilidades, também tem o Lucas, se eu não me engano, do Nubank, que trabalha com o Rafa Albino. Ele fez um plugin para o Trello de forma gratuita, em que você ajuda a extrair métricas ágeis, né? E também tem o GetNave, só que isso aí é pago, né? O Lucas ele fez de forma gratuita, mas também tem o GetNave, que o Rafa Albino recomenda aí, que dá para plugar em vários
softwares aí de gestão para extrair métricas. Inclusive ele tem idade de WIP, né, que é uma das métricas que eu acho bem interessante. O pessoal citou o ClickUp aqui também como outro exemplo, uma ferramenta também bem utilizada aí ultimamente. Bom, pessoal, para a gente fechar, eu vou falar aqui de algumas dicas aí por onde começar. E nada melhor do que um princípio do Kanban para começar com métricas ágeis, né? Então, comece com o que você tem agora. Mas como assim? Você pode estar perguntando, comece com o que eu tenho agora. Não tenho nada, nunca compilei nada. Por onde eu vou começar? Eu tenho certeza que uma coisa aqui todo mundo tem. Algumas têm mais, outras têm menos. E essa coisa é problema. Então, pense no seu problema, nos seus problemas, né? Quais problemas você gostaria de solucionar? E aí você consegue identificar, esses são meus problemas, eu quero as métricas para me ajudar a resolver esses problemas. E aí, para identificar esses problemas, o que eu devo fazer? Eu olho pela perspectiva do cliente. Então, meus clientes estão satisfeitos com o meu trabalho? Quais são as principais reclamações que eu estou tendo? É cartão, é atividade que está demorando para ser entregue. É falta de previsibilidade. Enfim, você consegue analisar e definir alguns problemas a partir da perspectiva do cliente, mas também é preciso analisar da perspectiva interna. Então, olha para o time também, conversa com o time, quais são os motivadores do time, quais são as dores do time. Muitas vezes você vai tirar coisa muito interessante ali, que você nem tinha ideia que era um problema, que aí você consegue também ter dimensão ali se isso é algo para a gente pensar em métricas para isso ou não. E, por fim, questão estratégica também. Eu estou alinhado com as estratégias da empresa? Isso está... Será que eu estou... Onde que eu quero chegar? Meu time está indo no mesmo caminho que a empresa? Porque isso, porventura, também pode se tornar um problema e as métricas podem me indicar esse tipo de problema ou não. E aí, uma vez que você tem os problemas definidos, a gente tem que olhar para o fluxo de desenvolvimento da equipe. Então, lembrando de novo, as métricas estão ali para nos ajudar, para a gente melhorar, para a gente promover a melhoria contínua do time. Então, defina ali qual método ou framework vai utilizar. Vai ser o Cascata? Beleza. Vai ser o Kanban? Vai ser o Scrum? De novo, não tem uma receita de bolo, é preciso só ter isso claro para você fazer o passo seguinte, que é definir o seu fluxo. Então, defina o seu fluxo de trabalho. E aí, qual que é o meu fluxo? É desde onde eu me comprometo com a demanda até que eu entrego ela de volta para o cliente. Então, o PO vai vir, vai priorizar a demanda, vai escrever as histórias de usuário junto do time, o time vai quebrar isso em tarefas menores, vai desenvolver, vai testar, vai subir em produção. Beleza, esse é o meu fluxo. E aí eu consigo ter ele mapeado, e aí eu posso identificar ali possíveis gargalos, possíveis dores que antes eu não tinha isso mapeado. E, principalmente, foco na transparência e colaboração. As métricas estão ali para nos ajudar. E se a gente rouba, se a gente, vou colocar uma data anterior, ou, enfim, tenta reduzir para melhorar as métricas, você vai estar mentindo para você mesmo. Então, não faz sentido ali você está querendo enganar. Você está querendo enganar você mesmo. A métrica está ali para te ajudar. Só vai mostrar que você está no ponto A quando você está no ponto B. Isso vai dar uma falsa impressão que o seu trabalho está bom e você vai acreditar numa mentira. E o outro ponto que é muito importante é focar na colaboração. A métrica, ela não pode ser tóxica, né? O pessoal já falou. Ela está ali para promover a colaboração entre o time. Se você promove uma competitividade que não é saudável, a pessoa tem uma abordagem do tipo, eu quero, o lead time do fulano tá X, eu quero ser X menos 1. Você não tem que ter essa abordagem. A métrica é do time. Não tentem colocar nomes de pessoas com as métricas. Use a abordagem do conjunto, do coletivo. Porque aí você consegue, o que eu preciso fazer para ajudar fulano de tal a diminuir as métricas. Então, é muito importante ter isso, porque, de novo, métricas moldam o comportamento. E aí a gente tem que usar a métrica para potencializar as coisas boas ao nosso favor. E aqui a gente tem
um passo a passo, pode dizer assim, né, para a gente tentar desenhar as etapas ali da construção das métricas, na qual a gente tem que definir quais questões a gente quer responder, quais são os nossos problemas, definir quais são as fontes de dados, qual vai ser o processo de coleta, se vai ser o Gira, se vai ser o Trello, se vai ser o plugin que o pessoal citou. Eventualmente vai passar por um processo de limpeza e classificação, vai ter que fazer algum tipo de tratativa nas bases, por exemplo, para usar um Excel. Às vezes você tem muito mais você tem muito mais dado que de fato você vai utilizar. Explore essas métricas, né? Monte os visuais que vão fazer sentido para você. Promova análise, promova debates, busque respostas aí para suas perguntas e promova ciclos de melhoria contínua. E, de novo, um termômetro não vai te curar da febre, ele vai indicar que você está com febre. Então, traga as métricas, faça análise, mas principalmente busque a melhoria. Busque ciclos para você estar sempre melhorando. Então, só para a gente fechar aqui, quem não mede não se mede, que não se gerencia, né? Então, a frase aí dos gurus da qualidade, depois foi popularizada aí pelo Vicente Falcone também. Então, a métrica é aquilo que vai indicar onde estão seus problemas, onde você pode melhorar. Se a gente está medindo errado, ou se a gente não está sendo correto com a gente vai estar faltando com a verdade com nós mesmos, então sejam honestos. Se a métrica é relevante, não faz sentido omitir. Compilar a métrica só por compilar é perda de tempo, então faça aquilo que de fato promova bons debates, bons insights. E métricas moldam comportamentos, então tenha um cuidado muito grande para não trazer ambientes tóxicos aí para o dia a dia de vocês, e tentem potencializar sempre ali a colaboração, o espírito de equipe, para a gente buscar melhoria contínua e promover o desenvolvimento do time. Então, essas foram nossas referências, né? A gente utilizou o livro do Rafa Albino, treinamento e certificação de PTMC, treinamento da Cabo do time também, e o treinamento do Rafa Albino. É isso, pessoal. Obrigado. Espero que tenham aproveitado aí a dinâmica, tenham tirado as dúvidas, que tenham aprendido um pouquinho com a gente. E, como o Carlos falou, se quiser, a gente pode ficar mais uns minutinhos aqui para responder algumas dúvidas. Estamos à disposição. Ô, Thales, eu vou aproveitar e vou responder as dúvidas que a gente acabou não falando, tá? A primeira aqui foi do Thiago, não sei se o Thiago ainda está aqui com a gente, e essa eu vou fazer para você, tá? Como você explicou o lead time e o cycle time, eu vou fazer para você essa, ó. O cycle time seria a forma de contar o tempo do lead time, semanas, dias, meses, etc. Não necessariamente. A forma, ela independe. Você pode ter formas diferentes. Você pode ter um lead time dia, um cycle time semana. Isso não é uma regra. Como a gente falou, vai depender do contexto do time. O cycle time, ele é uma parte do lead time. Ele é um período do lead time ali que você está, de fato, com a mão na massa. E o lead time, ele contempla desde que você se comprometeu com a demanda até que essa demanda seja entregue. Então, ele é uma parte desse lead time, mas não necessariamente tem a ver com a forma que é contabilizada. Show. A próxima pergunta foi da Letícia. Critérios de aceitação seriam equivalentes ao Definition of Done. Eu vou dar a minha contribuição e depois eu queria que vocês me complementassem, tá? Olhando a nível de história de usuário, para mim, os critérios de aceitação são aquilo que permitem o que o cliente vai dar o ok. Então, na nossa brincadeira aqui, né? Tá, quais são os critérios de aceitação? Para o Carlos, aquela funcionalidade, quais são os critérios para que aquela funcionalidade esteja ok? Então, para mim, esses seriam os critérios de aceitação. O Definition of Done ou Definition of Ready são os acordos que o time faz dentre as suas etapas do fluxo. Então, por exemplo, imagina que a gente trabalha no nível tático, a gente vai ter o nível de feature. E aí, o que uma feature está pronta para que ela seja quebrada em histórias para que o time de desenvolvimento comece a fazer? Então, isso seria um exemplo de Definition of Done. Então,
para mim, o Definition of Done são as regras que eu tenho dentro do meu fluxo que permitam que aquele épico, que aquela feature ou que aquela história possa se mover dentro do fluxo. Então, imagina que um Definition of Done, ele não cumpra alguma das regras que eu coloquei aqui, alguma das definições, e aí, por exemplo, não atende e eu movi ela para a próxima etapa do meu fluxo. E aí, por exemplo, o time de desenvolvimento pode falar, não, mas essa história aqui, ela não está pronta. A gente não tem todas as informações necessárias, ela não cumpriu o acordo aqui do Definition of Done. Então, para mim, o Definition of Done, o Definition of Ready seriam os acordos que a gente tem dentro do fluxo de desenvolvimento, em qualquer um dos 3 níveis, dependendo da organização, cada uma trabalha de uma forma, para que as histórias, os épicos ou as features estejam prontas para se mover dentro do fluxo. E o critério de aceitação é quando o cliente, que no nosso caso é hipotético, o Carlos, vai dar o ok. Carol, time da Carol, time do Thales, tá, a funcionalidade está ok, porque ela atendeu os 3 critérios de aceitação. E aí vocês podem complementar. Inclusive, vai lá, pode falar, Thales. Não, inclusive, eu acho que pode acabar se mesclando, né? Os critérios de aceitação entrando para dentro do Definition of Done. Eu acho que vai depender da dinâmica ali daquele time. Isso aí. Só eu complementar que Definition of Done faz parte das políticas explícitas, né, que o pessoal costuma falar. Então, são os combinados que você vai fazer, preciso disso, 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 para uma tarefa sair de desenvolvimento e ir para homologação. E fazer os mesmos acordos para sair de homologação para ir em produção. E puxando a última pergunta, se eu não me engano, a Letícia também perguntou qual a influência do tempo de espera no lead time. Essa é polêmica, hein? Quer responder, Thales? Não, pode ir, cara. Você puxou. Bom, geralmente, né, é a maior influência, né, que a gente tem com relação ao lead time. Porque os tempos de espera são aqueles que a gente acaba num fluxo normal de trabalho, a gente acaba não mapeando. Então a gente tem que deixar aquelas etapas muito explícitas para a gente entender. Putz, será que eu estou esperando muito tempo ali para desenvolver, ou muito tempo para fazer os testes, ou mesmo parado no backlog, né? Lá atrás tem gente que considera o backlog antes do refinamento também como uma etapa de espera. Então, entender quais que são as etapas do fluxo em que esse tempo de espera está afetando. Que eu gosto muito do exemplo que o Lula utiliza, o Lula da K21, ele pega uma foto de uma fila ali da Disney. E aí, o tempo que você fica realmente no brinquedo é ínfimo em comparação ao tempo de espera que você fica lá, seja 2, 3, 4 horas. É claro que na Disney eles fizeram uma questão de experiência, e a pessoa tem algumas questões ali para se entreter enquanto está na fila de espera. Mas querendo ou não, 5 minutos no brinquedo, comparado a 4 horas de espera, qual que é a maior influência para o seu lead time total ali, né? Então, geralmente a gente foca muito na eficiência da execução, mas quem que está comendo realmente no seu fluxo é o tempo de espera. Se quiserem me complementar. Não, só rapidinho, é algo que é muito interessante de medir, né? Você consegue ter análises, né, insights muito ricos a partir de você começa a medir não só o tempo de espera, né, mas aí até extrapolando um pouco mais, se você consegue medir o seu fluxo de upstream, né? Então, antes disso, você se comprometer com a demanda, se você conseguir não gerenciar, mas conseguir ter um certo controle das demandas que vão chegar, você vai ter insights muito ricos que vão ajudar bastante. É aquela analogia da pizza, né? Você está com fome 6 horas da tarde, domingo, vai pedir uma pizza, e aí você vai enrolando, vai pedir essa pizza 9 horas. Quando chega, você está muito nervoso, você está insatisfeito, a pizza pode ter chegado em 5 minutos, mas você vai ter tido uma experiência ruim por conta do que veio antes. Então, é importante não só analisar o tempo de espera, mas se conseguir gerenciar o fluxo de upstream para tentar gerenciar novas funcionalidades, as coisas que estão para chegar no seu fluxo, você vai conseguir análises cada vez mais ricas e melhorar o seu projeto, seus processos.
Bom, pessoal, acho que se não tiver mais dúvidas... E aí, E aí, Coimbra? mais alguma dúvida, galera? Manda aqui pro pessoal, que o pessoal aqui mata no peito, hein? Bom, enquanto não aparece nenhuma pergunta ali, primeiro eu queria agradecer vocês, queria agradecer o treinamento que vocês trouxeram pra gente. Numa boa mesmo. Foi muito bacana, tá? A gente agradece muito, foi o nosso primeiro workshop para a comunidade e foi muito bem recebido. Eu agradeço você, Carol, você, Carlos, e você, Thales. Muito obrigado mesmo por estar aqui com a gente. Obrigada aí pelo convite, né? Quando contem com a gente, né? E gratidão por estar aqui, para o pessoal que ficou aqui com a gente também até agora, né? Aí não deixem de deixar o feedback, o Carlos e o Coimbra colocaram lá o link, tá, gente? Não esqueçam de deixar depois o feedback para a gente melhorar. Mas gratidão aí, obrigada por todo mundo estar aqui com a gente até o momento. Sim. Gratidão pelo convite, pelo tempo disposto aí de todo mundo e esperamos ter agregado aí para vocês a utilizarem conscientemente as métricas. Valeu, obrigado gente. também. Bom, foi uma experiência muito legal aí estar passando esse tempo com vocês. Aí. Valeu mesmo, galera. Boa noite para quem está aqui com a gente. E até a próxima. Na semana que vem, a gente vai ter uma mesa redonda exclusiva de mulheres com o tema Agilista, Mulher e Mãe. É a tripla jornada da mulherada aí no dia a dia, trabalhando no meio dessa pandemia. Vai ser agora dia 27. Eu já mandei ali o link para vocês no chat. Eu espero que vocês se cadastrem. Um abraço, galera. Boa noite. Boa noite, pessoal. Até mais. Valeu, tchau, tchau. Boa noite, pessoal.